O Vingador do Passado! Sejam muito bem-vindos ao primeiro Vingador do Passado, o podcast que veio para reinar na cultura nerd. E hoje estou aqui, eu sou o Vitor Suanite e venho aqui acompanhado dos hosts também desse programa, que é o Rossi e o Bruno Filogônio. Rossi, fala pra gente um pouco quais são os tipos de conteúdo que o nosso ouvinte vai poder acompanhar aí ao longo do Vingador do Passado. Bom, eu acho que quem vai escutar a gente conversar aqui, né, trocar uma ideia, é o povo que curte bastante filme, série, videogame, RPG, anime, mangá, revistinha, desenho animado, tudo que... cultura nerd, principalmente cultura nerd raiz, cultura nerd que vem lá dos primórdios, né? Os três aqui, para quem não sabe, nós somos todos ali próximos da década, da metade da década de 80 para frente, né? Então, assim, todo mundo aqui teve sua infância nos anos 90 ali. Então, essas são as principais assuntos, assim, a raiz dos assuntos que nós vamos tratar. Tem muito a ver com isso. Mas me explica melhor isso, Rossi. Nós vamos acompanhar o que tá passando agora, o que tá na modinha, ou quais são os seus assuntos? O que o ouvinte vai esperar? Não, pô, acabei de falar, né? A gente é dos anos 90, né? Nossa infância. Então, essa é que é a raiz dos assuntos. Assim, pode ser que a gente trate de um filme que tem muita coisa hoje, inclusive, que puxa, né? Coisa do passado. A gente tá vendo muito o retorno de franquias que fizeram sucesso nos anos 80, 90, início dos anos 2000, que é a época que a gente era criança, adolescente. O pessoal está tentando reapostar na nostalgia, digamos assim, né? Nas obras que foram criadas ou exibidas nessa época. E, né, então, assim, podem ter assuntos mais enraizados do passado, mas mesmo aqueles que não são, vão ter aquela pitada do passado aí, para falar da origem, para fazer uma comparação, para fazer um pareamento com o que está sendo falado, mesmo que não seja algo, né, daquele tempo exatamente. Tá certo. Então você aí que foi assistir essa semana o Deadpool e Wolverine, não vai esperando que a gente vai lançar na semana que lançou, não. Quando a gente tiver vontade de falar, nós vamos trazer para cá. E você, Bruno, fala pra gente aí por que nós temos essa autoridade, dá aquela carteirada do porquê que nós temos autoridade para falar na cultura nerd aqui. Vixe, eu vou mentir para você não, ouvinte, caro ouvinte. Nós não temos carteirada nenhuma, não. Aqui não tem especialista de porra nenhuma. Aqui todo mundo é nerd desde nascença e essa é a única carteirada que nós vamos dar. Eu discordo, então, a gente, você falou exatamente no que a gente é especialista. Porra nenhuma. Ok, você tem um ótimo ponto. Então, é exatamente isso que você pode encontrar aqui. Nossa carteirada é simplesmente que a gente viveu nessa cultura desde então, né? Então a gente está imerso nessa vida aí, vendo filmes, assistindo... Bom, fazendo parte da cultura nerd. Então essa que é a carteirada que a gente pode dar, é o nosso tempo de vida imerso nessa cultura. É isso que vocês podem encontrar aqui conosco. Então, um grupo de amigos que há muito tempo fala a respeito desses assuntos. Inclusive, eu acho que podia, para dar um background bacana, esse podcast, na verdade, ele é só uma continuação de uma coisa que a gente já fazia antes de podcast existir. Não sei se vocês lembram, Vitor e Bruno, né? O que a gente faz? A gente jogava RPG, né? Todo fim de semana a gente ia jogar um RPGzinho na casa de alguém. Às vezes era na casa do Tobias, que é um outro amigo nosso, às vezes na minha casa do Vitor, casa do Bruno. Casa da avó do Bruno, inclusive, não sei se o ouvinte sabia, o Bruno faltava nos RPGs na casa dele. Era meio foda, a gente chegava lá e ficava na porta. Já vai começar assim? Vai começar com o Vitor tá aqui pra não me deixar mentir. O Vitor tá aqui pra não me deixar mentir. Se prepara então, cara. Se o negócio vai ser exposto, você se prepara então.
Já assim na cara, porra. Tá, beleza, então. E aí? Você quer ser figura pública? Você já toma na cara, né? Beleza, tá certo. E aí, sabe, ouvinte, a gente terminava as sessões de RPG, às vezes, sei lá, umas 9 horas da noite, 8 horas da noite, a gente tava com fome e saía pra comer. E a gente ia pra algum lugar comer, normalmente a gente escolhia alguma coisa, né? Como todo bom gordo nerd, um rodízio, um negócio que desse pra ficar muito tempo na mesa batendo papo. E é esse tipo de papo que a gente pretende trazer pra cá. E não só ficava no restaurante, muitas vezes a gente depois ia, por exemplo, o pessoal ia de carona, a gente ia deixar, eu lembro de eu ir deixar o Tobias em casa, o Bruno, o Vitor, outros amigos nossos, e a gente parava na porta da casa de algum, que o papo tava tão bom, e a gente ficava batendo papo. Tinha vez que a gente ia ver, já eram 5 horas da manhã, a gente estava na rua batendo papo dentro de um carro, porque a gente perdeu a noção do tempo. Claro que Belo Horizonte, que é o lugar onde eu moro, é o lugar onde o Bruno morava, e o Vitor ainda mora também, eram lugares mais, né, mais seguros, né? Hoje em dia eu não recomendo fazer isso mais, não. Mas, assim, esse tipo de papo que eu acho que a gente vai trazer pra cá. Um papo que essa arte de conversar sobre porra nenhuma, por isso que a gente é especialista. Eu acho que é uma arte que a gente já domina, a gente já pratica há muito tempo. É isso aí. Se você quer ouvir especialistas, vá ouvir o Jovem Nerd, o E-Nerd. Aqui não, aqui somos só a gente só falando que vier na cabeça nossa aqui. Beleza? E pro nosso primeiro programa, a proposta aqui é trazer um top 9 protagonistas. Por que top 9 protagonistas? Porque justamente o Vingador do passado veio para ser o grande protagonista na cultura nerd, né? Então, essa turma aí que tá hoje, eles são muito fracos, né? Eles não vão aguentar o nosso ritmo aqui, né? Então, essa que vai ser a proposta, né? Mas brincadeiras à parte, todo mundo aqui tem... A gente gosta muito dos conteúdos, né? Cada um gosta de uma coisa diferente, né? Vou relembrar aqui, vou citar algumas das coisas que me influenciaram a assim, achar legal conversar bastante sobre filmes, videogames, RPG, né? E lá no início, nem todos vocês vão ter vivido essa época. Quem viveu, viveu. O que me motivou primeiro foi aquela época lá da revista Dragão Brasil e também a revista de videogame, né? Que eu falo da Nintendo World, né? E hoje em dia acompanho e gosto bastante do Matando Robô Gigante, do Peter Jordan do E-Nerd, o próprio Jovem Nerd, e na gringa, né? O Angry Video Game Nerd, né? O James Rolfe, e o Resonant Arc também, que fazem um trabalho muito grande. Você quer falar um pouco das suas inspirações, Rossi? Olha, eu acho que a minha inspiração, como eu falei, né? A minha inspiração vem dos nossas madrugadas a fio, seja em carro, seja em bar, igual o pessoal ia pra bar pegar mulher, então a gente ia pra bar discutir mangá, anime e tal. Era a nossa vibe. Tudo jogador de RPG, nerd raiz, quando nerd não era legal, não era uma coisa bem vista, né? Porque nerd sempre foi muito massa. Inclusive eu falo pra minha esposa, tipo, cara, você tem que dar sorte, você casou com um nerd. Eu não vou pro boteco. Mas a minha inspiração é essa. Eu sempre gostei muito de discutir. Eu sempre fui muito fã de histórias, né? De ver uma história bacana, seja numa mídia, num livro, num RPG, num mangá, num videogame, num filme. Eu sempre gostei muito desse aspecto da história, dos personagens. Né? Pra quem não conhece RPG, é um jogo de interpretação, né? É um jogo, né, role-playing game. Então, assim, sim, eu jogo RPG desde que eu era muito novinho. E, pra mim, o RPG, por exemplo, quem gosta de RPG é meio que um traz o outro, né? Tem que gostar de história, tem que gostar de personagem, tem que gostar de montar alguma coisa ali. Porque esse aqui é o tchan do hobby. Então, eu sempre gostei. Então, eu acho que quando a gente gosta muito de alguma coisa, conversar com pessoas que também gostam é sensacional. E às vezes trazem uns insights
interessantes, às vezes você começa a ver uma obra que você curte por um outro prisma, porque um colega trouxe um comentário, eu acho isso muito legal. Então, essa aí que é a minha inspiração para vir fazer isso aqui. Né? Eu acho que é esse background aí. É isso aí. Você que está ouvindo o Ross falar bastante de RPG, é porque futuramente, certamente, faremos podcasts de RPGs de videogame, RPGs de mesa, né? Mas terão outras temáticas da cultura nerd também. E você, Bruno, você tem algum canal que você acha bacana também? Você se inspira também aqui para trazer pro Vingador do Passado? Acho que grande parte das referências que você já falou são realmente também referências que fizeram parte do grupo aqui, né? E para ser bem sincero, tem uma série de coisas que me trouxeram aqui junto com o Vingador do Passado e eu acho que posso falar por vocês também, né? Primeiro, o fato de que, poxa, a nossa amizade, eu não sei se vocês sabem, mas assim, eu conheci o Vitor com 6 anos de idade. Ele foi, assim, já são. Eu não vou deixar. Vocês já podem começar a fazer as contas de quantos anos a gente tem, então são muitos anos de amizade, mais de 30 anos de amizade. O Ross veio um pouquinho depois, mas assim, é tão amigo quanto, né, o Ross? E Olha, ele já veio meus pêsames, né? 6 anos, desde os 6 anos de idade aguentando o vídeo. Bom, eu não ia comentar. Eu não ia falar nada a respeito, não, mas tudo bem. Realmente, já são alguns anos aguentando essa peça rara aí. E, cara, desde que eu me conheço por gente, eu me considero nerd, né? E é exatamente isso que o Ross estava falando. É o gosto, né, por essa cultura, pelos jogos, pelas histórias. E já vou deixar aqui um spoilerzinho, né? Já vou deixar aqui um easter egg. Vingador do Passado é um nome baseado em uma história interna. Não é um nome assim aleatório, né? Então, assim, tudo isso que a gente vive e que a gente quer vir aqui fazer esse programa para mim significa manter a amizade com os meus amigos, ter uma desculpa para vir aqui conversar, continuar mantendo essa. Não é só a questão de ter as referências que a gente já mantém já durante a nossa vida, mas também tá aqui papeando com os meus amigos. Então, eu acho que é uma mistura disso tudo. É isso aí. Manter a tradição viva, né? Fala aí. Oi? Manter a tradição viva. Exatamente. É isso aí. Você que está ouvindo e ficou curioso com qual seria o motivo do Vingador do Passado, futuramente diremos. Vai pensando aí. Joga na seção dos comentários qual você acha que é a lenda sobre isso. Ou se não quiser nos comentários, pode também mandar para nossa caixa de correio. Nosso endereço é Rua Alameda dos Anjos, 666. Vamos receber aí suas cartinhas. Dos anos 90 vai entender isso aí. Não, mandem muitas cartas mesmo. Porque a pessoa que mora atualmente lá vai sofrer. É isso aí. E como nós vamos fazer esse top 9 do nosso podcast? Cada um individualmente fez o seu top 5, mas é um top 9. Você que não reprovou nas aulas de matemática já deve ver que 3 vezes 5 vai dar 15, né? Então, cada um vai pegar apenas os seus 3 primeiros colocados e nós vamos indicando. Mas são top protagonistas de quê? É claro que é da cultura nerd. Então não adianta vir aí com Romário em 94, não. São só personagens, são só protagonistas da cultura nerd. Então, vamos começar, né? O que eu queria, inclusive, essa questão toda, a gente escolheu esse tema, e quando a gente escolheu, né, a gente estava numa mesa redonda, falando assim, o que nós vamos fazer pro primeiro episódio e tal, como é que vai ser? Aí a gente estava pensando em top obras, aí depois virou, e aí fechamos em top protagonistas, né? E eu achei, eu não sei, eu vou vou falar para vocês dois, assim, eu achei que ia ser um treco muito mais fácil que foi, de verdade. Foi muito interessante parar para pensar nessa parada, porque
eu tinha uma visão assim, pô, quando a gente propôs, eu pensei assim, pô, isso é fácil, né? Tipo, pego os top obra que eu gosto, misturado aí videogame, anime, livro, filme, série. Normalmente, os que eu mais gosto, né, os protagonistas costumam ser bons, então vai ser fácil. Pô, mas eu cheguei a uma conclusão bem diferente. Então eu acho que assim, eu queria escutar de vocês dois o que vocês acharam. Tipo assim, como é que vocês bolaram, como é que vocês chegaram, tipo assim, qual foi a métrica que vocês começaram a pensar assim, pô, como é que nós vamos falar sobre, tipo assim, como é que vocês escolheram essa questão de protagonista? O que vocês, qual foi o processo de escolha de vocês, assim? Você quer começar, Vitor? Ué, eu simplesmente comecei a pensar quais que eram os melhores. É claro que primeiro eu tive que fazer uma decisão quando fui fazer o meu ranking, né? Ou vai ser um ranking dos melhores ou dos favoritos, porque isso tem uma diferença nisso, né? E eu fui pensando, eu fiz um ranking dos que eu considero os melhores, né? Mas é claro, também tive surpresa, né? Eu tive bastante surpresa porque eu não imaginava que as escolhas seriam essas, né? Mas e você, Bruno? Peraí, 2 segundos que eu quero tossir. Não, isso não vai cortar da edição, não. Pode continuar de onde tá. Tá velho, hein, bicho? Puta merda. Bom, a idade tá chegando aí. Já chegou, né? Não, mas eu acho que isso não é a idade, não. Já é a morte chegando. Cara, eu acho que eu tive o mesmo dilema do Rossi, assim, e do Vitor também, né? Beleza, quais são os critérios que eu vou utilizar para poder fazer essa escolha? Tem uma mistura de pessoal quanto de relevância histórica também, de certa forma, né? Porque muitos personagens têm um peso na cultura pop, não é à toa. Né? Então, mas também eu não poderia fazer uma escolha de top melhores personagens para mim que não tivesse um critério subjetivo ali bem forte, né? Mas ao mesmo tempo eu percebi que existia uma separação entre obra e personagem muito forte, né? Isso. Uma coisa você falar, essa obra é sensacional, outra coisa você falar, nossa, esse personagem separado da obra é sensacional. Exatamente. E você falar assim, se você tirar esse personagem dessa obra, a obra morre. Isso. Porra, eu não imaginava. O nosso critério foi muito parecido. Sério mesmo. Porque eu falei assim, cara, pra mim, a conclusão que eu comecei a chegar é assim, pô, uma ótima obra, minhas top obras, né? As top, né? Top jogo de videogame, top filme, top série, eles todos têm bons protagonistas. Mas o que é um top protagonista? O que é um protagonista muito bom, excelente, fora da curva? E aí, muitas dessas top obras, elas tinham bons protagonistas, mas o resto todo era tão interessante quanto ou mais do que o protagonista. Sim. Né? Então, você pega, por exemplo, obras que você tem que os coadjuvantes são muito bons, que a trilha sonora é muito foda, que a história onde se passa o negócio, tipo assim, os eventos que vão acontecendo são muito bons. Eles elevam o grau da obra. Não necessariamente o protagonista é tão bom, porque ele é bom, porque ele tá inserido, ele tem que ser bom, porque a história normalmente gira em torno do protagonista, né? Mas ele não precisa ser excelente. Se o resto da história for tão bom que ele, assim, ele é mais um ali, apesar de ser focado nele, ele tá inserido numa coisa muito boa. E tem protagonistas que são tão fodas, que é o que o Bruno falou pra mim, que eu cheguei à conclusão, que é tipo, pô, você tira esse protagonista da obra, a obra morre. A obra é o cara. Sim. Tipo assim, se você substituir esse protagonista por qualquer outra coisa, não funciona, vai ser muito chato isso aqui. Concordo. E tem outra coisa, eu vou além, tem obras que são tão boas que, assim, você até odeia o personagem principal e ainda assim a obra é boa. Né? Eu vou dar um exemplo. O Vitor, né, já sabe disso, o Bruno provavelmente também sabe. Meu jogo de videogame favorito, todos os tempos, é Final Fantasy Tactics. Sempre foi. Já zerei mais de 13 vezes, eu já fiz mod pro jogo.
joguei os mods que o pessoal fez na internet. Pra quem não sabe, é um jogo de PlayStation 1 originalmente. Teve um port pro PSP chamado War of the Lions. E é um jogo de fantasia medieval. E eu parei pra pensar, pô, é foda, mas assim, o protagonista, ele é bem médio bom pra médio, assim, sabe? Tipo, É o Hansa, ele né? é ok. O Ramza Beowulf, ele é médio. O personagem que você joga, ele é um personagem ok, ele não é chato não, mas ele não é... Os dilemas dele não são tão sensacionais não. O que é legal na obra? É a trilha sonora, é a arte, é a história, os coadjuvantes, os vilões, os antagonistas, os vários NPCs, né? Os non-playing characters, o pessoal que você não controla eles, o jeito que eles vão se interagindo com a obra, o plot que vai se desenvolvendo, né? As reviravoltas, as surpresas, as revelações. Isso tudo é que faz essa obra ser tão sensacional pra mim. Não tem a ver com o protagonista. Então, tipo assim, não é porque é meu jogo de videogame favorito que o Ramsey é meu favorito. Ao contrário, gente. Na hora de fazer essa lista, eu falei, pô, o Ramsey tá lá embaixo. O protagonista é médio. Ele é bem médio. Com Comparado a certeza. muitos outros. Com certeza. Mediocre! Exatamente, é medíocre. Eu Não também, medíocre não é uma coisa necessariamente ruim, mas médio. eu também fui reparando isso quando eu fui fazendo o meu, que não necessariamente os protagonistas que eu considerava os melhores estavam nas obras que eu considero as melhores, né? Claro, todas obras espetaculares, mas às vezes tem uma obra que eu achava um pouco melhor e o protagonista um pouco abaixo. Mas por outro lado também, eu acho que é sempre uma composição, né? O protagonista bom, ele faz a obra ser um pouco melhor. Uma obra que é muito boa, que tem desafios na jornada desse personagem, o próprio antagonista, ele faz o protagonista crescer muito, então é uma combinação, né? Mas claro, quando a gente examina, a gente avalia aqui no nosso ranking apenas os protagonistas, temos que escolher os melhores protagonistas e não as melhores obras que futuramente virão em próximas edições do Vingador do Passado, né? Mas e você, Ross? Você quer começar pelo nono colocado, indicando aí qual seria esse? O meu rank 3? Isso, que vai vir no rank 9 geral. O meu rank 3, né? O terceiro do meu top 3, o pior colocado, né? Dentre os melhores, a medalha de bronze aí. Me surpreendeu pra caramba quando eu tava fazendo. Eu acho que vai surpreender alguns de vocês também. É o Arthas Menethil. Ó, Warcraft 3. E é o Arthas Menethil do Warcraft 3 da campanha dos humanos. Porque ele reaparece na campanha dos mortos-vivos também, né? Ele também é o protagonista da campanha dos mortos-vivos. Mas eu tô falando especialmente do Arthas Menethil da campanha dos humanos. E por quê? Né? Eu acho que a história do Arthas, se você tira o Arthas da campanha dos humanos, ela fica uma campanha genérica. O que é legal da campanha dos humanos? É o dilema do Arthas. Quem não conhece a história do Arthas, ele é o príncipe de um reino, né? Chama Lordaeron. E o reino dele está sendo invadido, né? Tá em constante guerra com orcs, mas está sendo invadido por uma praga estranha que está matando as pessoas, está transformando elas em mortos-vivos, e elas estão atacando e está sendo destruído meio que por dentro. E o Arthas está tentando entender. E tem vários dilemas, inclusive um muito icônico, que até foi parar no World of Warcraft como uma dungeon, né? Como um evento que você podia participar, reviver no passado, porque o World of Warcraft se passa depois do Warcraft 3, no qual o Arthas chega até uma cidade, e essa cidade eles descobrem que o que está transformando as pessoas os grãos que estão vindo de um lugar lá, que esses grãos estão amaldiçoados, estão com uma espécie de maldição, veneno, que quem come vira morto-vivo, que é servo dos demônios lá, os demônios lá que são os antagonistas do lado dos mortos-vivos lá. E aí ele tem duas opções, e a opção que ele toma eu vou fechar essa cidade, eu vou
purgar essa cidade, vou matar todo mundo, passar todo mundo na espada. E com isso, ele era paladino, né? Além de príncipe, ele era paladino. O mestre de paladino dele, que é o Uther, também um cara falando na história, não concorda de jeito nenhum e vai embora, tipo, meio que expulsa ele, assim, da Ordem dos Paladinos, tipo assim, você não é mais aquela pessoa, que isso que você tá fazendo é desumana. A amiga de infância dele, a Jaina, que é uma maga, que também participa da história, também fala, não posso concordar com isso, não posso ver esse monstro. Mas é muito legal porque o Arthas, e ele segue firme no propósito dele. Ele faz isso, ele faz o que todo mundo é contra ele fazer, mas que ele julga que é necessário para a sobrevivência do povo dele. Tipo assim, ele tá disposto a cortar na própria carne, perder o amigo, perder a amiga, / paixonite de infância, perder o mestre, perder muita coisa para poder lidar com aquilo. E depois ele ainda vai para o norte e você vê que uma vez ele começa a afundar mais na lama, mas ele não vai afundando na lama por um motivo egoísta, não. Ele sempre, o propósito dele, por mais deturpado que tenha sido no final e consequentemente deturpadas as atitudes dele, sempre são em prol de salvar o povo dele. Mesmo quando ele dá a derrocada final e vira um cavaleiro morto-vivo no final da campanha, né? Tanto que ele é o protagonista da campanha dos mortos-vivos, mas o tempo inteiro, ele mesmo que ele tenha falhado no final, né, de certa forma, ele se mantém, assim, certo no objetivo dele, é um objetivo nobre, ele faz as coisas erradas por um motivo que não é um motivo egoísta, não é um motivo torpe, não é um motivo, né, e eu acho isso muito doido. Então, o Arthas da campanha dos humanos, para mim, é o meu terceiro colocado, por causa disso. Sem ele, a campanha dos humanos seria muito genérica. Uma ótima escolha, Rossi. E essa cena que você falou na cidade, que ele precisa matar os mortos-vivos e ele acaba matando pessoas vivas que se tornariam mortos-vivos, é um grande turning point no arco dele. Nós temos aí o primeiro protagonista mencionado, um protagonista que tem uma queda e depois vai se tornar um grande antagonista, um grande vilão no Warcraft, não é? Isso, no Warcraft e nas obras posteriores, né? O World of Warcraft, os livros, né, que vieram depois também, contando as outras histórias, ele é um grande antagonista. E inclusive, ele é o grande antagonista da era Warcraft 3, né? Assim, tanto que no World of Warcraft, para quem é menos ligado assim, no MMO, né, nesse jogo que veio depois, que é um MMO, a maior expansão, a expansão que todo mundo ficou mais animado para jogar, que teve mais jogador, o pessoal que mais bombou, é exatamente a expansão que você finalmente ia lá confrontar o Arthas de uma vez por todas e dar um ponto final a essa história, porque essa era a história foda. A história do Arthas do início ao fim, ela é foda. Então, pra mim, ele é um protagonista muito foda. Muito foda. E eu me lembro ali na época do Warcraft 3, que nessa época a Blizzard fazia cinematics incríveis, né? E um dos mais incríveis era aquele cinematic do Warcraft 3 do Arthas retornando pra capital dos humanos, né? Aquela era Stormwind? E aí ele... Não. Aquela era Lordaeron, né? É Lordaeron. Stormwind é um outro reino. Ah, tá. O reino do Arthas é Lordaeron. E aí, naquela cena, ele mata o próprio pai, porque além de paladino, ele era o príncipe do reino, e no final ele se torna um morto-vivo e transforma o próprio reino dele inteiro num reino de mortos-vivos, né? Você, Bruno, Isso. Você chegou a jogar essa campanha no Warcraft 3 ou não? Cheguei a jogar. Eu tenho 2 pontos primeiro, antes de começar a falar disso. Primeiro, eu acho que talvez esteja um pouquinho tarde demais para avisar para o nosso querido ouvinte que vai ter spoilers desse programa. Ah, não, mas pera, o jogo saiu em 2000, sei lá, velho. Você não jogou até hoje, irmão, e não jogou nem World of Warcraft. Assim, pô, aí é complicado. Igual eu falei, a gente vai tratar de obra dos anos 90, início dos anos 2000, anos 80. Pô, você não poder dar spoiler de coisa de mais de 2 décadas atrás. Se você não for jogar, jogue. Quer dizer, passou de 10 spoiler, anos, então... não é mais spoiler, né? Essa é a regra. Pô, venceu, né? Venceu, passou da data de validade. Né?
Porque no final Jesus Cristo morre, né? Aquela coisa, né? Exatamente. Spoiler da Bíblia, vai começar É a a história da Bíblia. Bom, enfim. E segunda coisa, quando a gente estava escolhendo os critérios de escolha para esse programa, eu me lembro da gente falar que a gente ia escolher personagens mais heróicos. Então, assim, no mínimo tá aí numa área cinza, viu? Vou fingir que eu não vi isso aí. Mas o nosso Porque, de ouvinte... fato, Mas, Bruno, eu vou botar meu ponto. Porque, de fato, o Arthas, ele começa como um personagem heróico, né? Ele tem esse fundo paladínico, né? E então ele tem todo um arco para... Então, o interessante é a transformação do personagem, né? Mas, assim, eu vou botar ele num território muito cinza aí, tá? Mas sim, é exatamente é sensacional. o que eu quero te mostrar, rebater nesse ponto, assim, falando o porquê, é porque, apesar dele ter uma derrocada para vilão, pelos métodos que ele utiliza, né, pelos meios que ele... O propósito dele segue sendo um propósito bom. Se ele tivesse uma derrocada no sentido dele começa, não, eu quero é tomar o poder no meu reino. Não, eu quero é dominar o meu povo. Não, eu quero é me tornar o ser mais poderoso. Não, eu quero imortalidade. Não. O propósito dele, quando ele saiu na primeira missão, no primeiro dia, no primeiro que você conhece ele no jogo, é salvar o povo. E ele termina com esse mesmo propósito, salvar o povo dele. Claro que deturpa, por exemplo, ele acaba ficando muito focado em matar o demônio lá, principal inimigo lá, eu esqueci o nome dele, que ele entendia que era o culpado por estar espalhando esses grãos, seria o líder dos mortos-vivos. Ele fica focado nisso, mas ele fica focado porque o propósito dele é salvar o povo dele. Então, apesar dele ter se tornado um personagem mau, um antagonista, o propósito dele, o end goal, né, o objetivo final dele, continua sendo um objetivo final heróico, na minha opinião. Entendeu? Durante essa campanha. Claro, e há diferença entre herói e protagonista, mas não vamos entrar nessa polêmica aqui, né? Eu acho super válido, achei uma excelente escolha, Rossi. Agora... Pera, deixa Pode o falar. Bruno acrescentar o que ele ia acrescentar aí. Uma escolha mediana. Mas a gente conversa sobre isso depois. Não, Arthas é realmente um personagem, sem sombra de dúvida, um ícone, um símbolo da cultura dos videogames, né? Isso aí é assim, indiscutível. Então, eu acho justo ele estar aí no top 3. Quer dizer, no top 9. Tá certo. Agora, eu vou trazer aqui o 8º colocado do nosso ranking, né? Que vai ser uma polêmica aí, porque acredito que muitas pessoas deixariam para trazer ele mais para cima. Mas eu tô trazendo ele aqui porque ele não é o protagonista que nós precisamos neste momento, mas é aquele que nós merecemos. Batman, o Cavaleiro das Trevas. E aqui eu venho trazer... É claro que o Batman, ele foi mostrado histórias dele em várias mídias diferentes. Começou no quadrinho, e lá onde que tem o seu maior quantidade de conteúdos, mas também vieram vários filmes, videogames, né? Mas eu vou sintetizar no que eu considero uma das melhores trilogias da história do cinema, que é a trilogia Nolan do Cavaleiro das Trevas. Nós temos esse herói, né? Bruce Wayne nasceu em berço de ouro, mas ele viu a cidade dele que ele nasceu e a cidade que ele ama sendo apodrecida pela criminalidade, né? E ainda tem o passado traumático da morte dos pais dele. Spoiler alert, né? E... Meu Deus, spoiler da morte do pai do Batman. E ele fica inconformado com aquilo, né? E no primeiro filme, Batman Begins, que eu considero sendo uma das melhores construções de protagonistas, porque ali você tem forjando as motivações do personagem, né? Ele, em algum momento, no primeiro ato do filme, nós vemos ali ele inicialmente pensando em praticar uma vingança, né? De assassinar o assassino dos pais dele, depois o tribunal, né? Infelizmente
Felizmente, né? Felizmente não consegue, porque o Falcone antecipa isso e tem um contratado lá pra assassiná-lo, né? Mas aí tem aquela conversa com a Rachel, que é o par romântico do Batman naquele filme, e ali ele começa a transformar, que ele não o passo certo para ele conseguir lidar com a criminalidade de Gotham não seria trazer a vingança. Tem até uma frase que eu acho que sintetiza bem aquele filme ali, o que o Batman tenta ser, é que ele precisa se tornar um símbolo, né? Quando ele fala com Alfred, que como símbolo ele não pode ser ignorado, ele não pode ser destruído. Como um símbolo ele pode ser algo incorruptível e perene. E ele utiliza o tema do medo para assustar, né? Para atormentar a vida dos seus inimigos, né? O que vocês acham aí dessa escolha? Cara, o Batman tinha que estar nessa lista, ponto final. Isso aí é indiscutível. Não tem como. Se você for, e é engraçado, né? Se você for pegar o histórico aí de histórias, digamos assim, do Batman, tem muita história ruim dele, cara. Principalmente naquela época que teve muito. Eu esqueci o nome exatamente do movimento, mas. Se você falar mal do Batman do Adam West, nós vamos brigar. Não, mas ainda bem que você lembrou desse ponto, né? Mas não, realmente, aquele é o melhor Batman e o melhor Coringa de todos os tempos. Principalmente na Feira da Fruta, né? Mas. Saudosa Feira da Fruta. Saudosa Feira da Fruta. Mas. Teve um movimento nos Estados Unidos, eu não lembro, eu não vou saber agora de cabeça o nome, mas assim, muito famoso. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver lá. E, aliás, Vitor e Rossi, se vocês lembrarem exatamente do que foi isso, mas teve que histórias em quadrinhos começou a ser demonizado, de certa forma, também pelo público em geral, então as histórias ficaram muito bobinhas, né? Quer dizer, o Batman começa como histórias de investigação, né? E... Detective Comics, né? Detective Comics, exatamente. O símbolo que é criado, né, a respeito dele, né, o homem, entre aspas, comum, sem um superpoder. O superpoder dele é o dinheiro. Mas o dinheiro é inteligência, né? Ele é inteligente. É o símbolo, né? O símbolo extremamente poderoso de utilizar o seu medo contra a sua força, o seu medo, né? É simplesmente sensacional. Eu acho que ele tinha que estar nessa lista. Eu não tenho nem mais o que dizer a respeito. Eu gosto, inclusive, da posição que você pôs ele. Eu tô falando, e aí eu acho que eu vou falar primariamente do Batman dentro da obra que você falou, porque igual o Bruno levantou e você falou antes também, Vitor, o Batman ele teve iterações 1000. Desde personagens muito mais adultos e muito mais violentos a personagens bobinhos feitos para criança, né? Sendo, claro, o Adam West o mais violento de todos, né? Perigosíssimo. Mas eu acho que dentro dessa que você se limitou, né? E eu acho isso foi até importante, porque com um personagem com uma gama, um leque de atuação, um leque de interpretação, né? Tão grande assim, é bom limitar o Batman naquela obra, e você limitou. E eu acho que no terceiro lugar, né, da sua lista, é um lugar bacana para ele estar assim. Eu pensei em colocar o Batman, só que esse Batman do Nolan. Só que o Batman do Nolan, para mim, eu pensei mais na trilogia do Nolan, né? Eu acho que dentro do Batman Begins ele é um protagonista muito, muito, muito bom. No segundo filme ele é um protagonista bom. E no terceiro filme ele é um protagonista entre o muito bom e o bom. Pelo seguinte motivo, eu acho que no primeiro filme ele é mais focado no Batman. Enquanto Sim. Os outros filmes, eles têm uma história e os antagonistas e os coadjuvantes são muito bons. Mas mesmo no primeiro, eu sinto que apesar do Batman ser muito bom, a história ajuda muito. A história é muito bem bolada. E aí, como é um filme, a cinematografia do negócio, a trilha sonora, os atores, né, todos são muito bons. E isso
querendo ou não, eleva e tira um pouco do protagonista. Tira no sentido porque espalha, né? O que é o bom do negócio. Tipo, se você tirar o Batman do Nolan ali, se você sente, por isso que ele é muito bom, você sentiria. Mas, principalmente no primeiro. Mas não perderia completamente a atração ao filme, porque as outras coisas do filme são muito, muito boas. Né? A Rachel, o Falcone. O Falcone é muito bom. A direção melhor do até Nolan, do que né? o Scarecrow. A direção do Nolan, a trilha sonora do Hans Zimmer. Muito foda. E só trazer pra mim o ponto, inclusive eu acho que antes dele virar Batman, na parte Bruce Wayne, ele é um protagonista ainda melhor do que quando ele vira o Batman. Por quê? Você citou esse ponto na hora que você estava contando do personagem. Na hora que ele pensa em matar o tio, né? O ladrão que tinha matado o pai e a mãe dele. Porque esse ladrão ia ganhar um acordo, né? Ia fazer um acordo com a promotoria para delatar o Falcone. E aí ele não consegue matar fazer esse ato de vingança, matar o tio na saída do julgamento, porque o Falcone contrata alguém que mata. E quando ele vai confrontar o Falcone, ele já estava com um sentimento, e o Falcone só exacerba isso nele, na conversa que os dois têm, que ele começa a falar, velho, olha só o que eu tô fazendo, eu tô me equiparando à escória que matou os meus pais. Eu queria matar esse cara porque ele era um bandido, porque ele matou os meus pais, porque ele era um assassino, as sociedades... Só que, olha só, eu estaria fazendo a mesma coisa e servindo ao propósito de um cara, ou seja, eu estaria no mesmo nível do bandidão, que é tão ruim ou pior do que esse tio. Então, tipo assim, foi uma hora que ele olhou no espelho e não viu o que ele gostou. Ele falou, poxa, olha... E inclusive, essa parte é muito foda pra mim, porque se você pega o Chan do Batman todo é que ele não mata, né? Ele bate nos vilões todos dele, deixa eles semanas, meses no hospital, mas ele não bate, não mata os caras. Esse código que separa o Batman de um vigilantezinho qualquer. Ele se recusa a matar os vilões dele. E eu acho que essa parte do filme ficou muito foda. Se você conhece toda essa bagagem, ficou sensacional. Mas então, parabéns, mesmo pensando como a trilogia inteira, né? É claro que no segundo filme, o Batman, ele é ofuscado pelo Joker do Heath Ledger, né? Mas ainda assim, eu acredito que faz um bom trabalho. Eu gosto muito daquele diálogo final do Batman com o Gordon no Dark Knight. Mas sim, ele tem um arco que eu acho espetacular também no terceiro filme, que é o mais fraco da trilogia, mas a participação ali do Bruce Wayne, quando o Bane coloca ele naquele poço lá no fim do mundo e ele ressurge, né? Ele se ergue desse buraco de onde colocaram ele e faz a ligação lá no primeiro filme. Quando ele era criança, a primeira cena do filme, ele cai e o pai dele fala assim, por que nós caímos, Bruce? Para que nós possamos nos levantar, né? Então, eu acho que o arco da trilogia inteira é muito bem construída. Eu vou ter que ir além nessa defesa do Batman, vocês me desculpem, mas eu acho que é preciso ter dito também que é uma questão do problema dos filmes de herói, né? Que a gente tá eu particularmente tô saturado dessa história de filme de herói. Pouquíssimos. São realmente, você fala, nossa, essa história desse herói é foda. Cara, o filme do Batman, do Nolan, eu poderia ver e rever várias vezes, porque você se importa com o personagem. Ele realmente não conseguiu apenas construir um mundo interessante, você se importa com o Batman, cara. O herói ficou bem construído, entendeu? A história toda é muito bem feita. Então, é inegável que se você tirar o Batman da história, obviamente ela morre, né? Ele é o personagem principal, mas não é só isso. A obra também ajuda a erguer o Batman nessa história, porque, como vocês mesmos já comentaram, né, no segundo filme, dá até para argumentar que não é o filme do Batman, não, é o filme do Coringa. Tão bom que tá o Ledger. É o filme do Coringa. Mas, nossa, o arco da história do Batman é simplesmente sensacional.
Pois é, mas aí, pegando o que você falou, pra mim, eu também eu concordo, saturado filme de herói. Mas pra mim, quais são os top filmes de herói? Normalmente são os que tratam da origem do herói. Porque eu acho que o interessante dos heróis é o lado humano deles. É mais interessante do que o lado superpoderoso. Então você pega, por exemplo, o Homem de Ferro, o primeiro filme. Por que ele é tão interessante? Porque você vê o Tony Stark se tornar algo diferente. O Batman Begins, por que o Batman é o melhor Batman no Batman Begins? Não que os outros filmes não sejam, igual eu falei, eu concordo, o Dark Knight, que é o segundo, é melhor do que o primeiro filme, na minha opinião, como filme. Mas concordo. O Batman do primeiro filme é o melhor Batman da trilogia. Por quê? Porque mostra o lado humano. Porque eu falei, pra mim, o Batman é muito, muito bom nessa trilogia, no primeiro filme em especial, mas a parte melhor dele pra mim é essa parte da transformação Bruce Wayne e Batman. Quando o Batman é só Batman, ou quando o Bruce Wayne é só o Bruce Wayne lá criança, não tem tanta graça. É, tipo assim, é legal, é importante, é bom, mas o Batman, a transformação ali, o Batman em transição, ele é o Chan pra mim, igual o Tony Stark no Homem de Ferro 1. Né? É isso aí. Concordo. E você, Bruno, você vai trazer agora pra gente o nosso sétimo colocado no ranking, o seu terceiro no ranking pessoal. Qual que seria ele? Tá, o negócio é o seguinte, olha, o fato de você estar no ranking já é uma coisa inacreditável. A quantidade de opções, de personagens bons que existem na cultura, assim, nossa, foi muito difícil fazer essa escolha. Então, assim, o fato de você simplesmente estar no top 3 significa que o personagem é sensacional, assim, pelo menos do meu ponto de vista, né? E, nossa, me dói o coração de ter tirado outros também que merecem depois uma menção honrosa, mas quem eu escolhi no meu ranking como terceiro colocado, né, para colocar aqui em sétimo lugar no nosso top 9, é o Rocky Balboa. Belíssimo. Rocky Balboa. Inclusive você acaba de roubar um dos meus colocados, né? Ele era o meu número 2, mas tudo bem. Uai. Significa que a gente concorda aí, ó. Bom demais. E igual o Batman também, ele fez parte da minha lista por um bom tempo, mas eu tirei ele exatamente imaginando que alguém iria escolher, porque eu sabia que ia aparecer aqui. Nossa, cara, você roubou o Rocky Balboa aí, se ele é o seu terceiro, que eu tô doido pra ver o segundo e primeiro, porque ele era meu segundo. Não, porra, então, Rocky Balboa, cara, Rocky Balboa é sobre superação, né? É exatamente sobre as questões que você estava falando, Rossi, é do lado humano. Uhum. Eu tenho um fraco por personagens falhos, né? Eu acho que o que deixa os personagens interessantes é a falha deles. Um personagem muito preto e branco, muito certinho, pô, você não torce por ele. E o Rocky Balboa é sobre o que eles falam em inglês, é o going the distance, é ir longe. Quer dizer, é o personagem que era um agiota, um agiota derrotado, que ganha a chance... Ele era cobrador de um agiota. É isso, perdão. Exatamente. Então ele ganha a chance, porque ele tinha a chance de ter sido boxeador, e ele finalmente ganha a chance de lutar contra o campeão. Né? E todo o arco dele de se desenvolvendo, fazendo seus treinos para poder conseguir enfrentar, né, a sua batalha. E, nossa, principalmente quando ele chega para fazer a luta, ele sabe que o tamanho da dificuldade que ele vai enfrentar, e ele olha um pouco antes de entrar sobre o ringue, ele fala: o que eu tô fazendo? são dias, meses, anos de trabalho, e ele fala assim: eu não posso vencer, eu não consigo vencer. O que é que eu tô fazendo? Então, assim, o símbolo dele simplesmente conseguir subir no ringue e enfrentar as suas condições, sabendo da inferioridade da sua posição, é uma história absolutamente fantástica para mim. E não só isso, os filmes do Rocky Balboa tem muitos filmes ruins, na verdade. E eu diria até que o filme 6... Blasfêmia. Tem um dos... Não, desculpa, mas alguns dos filmes são ruins, não tem como. Mas o filme 6, cara,
por incrível que pareça, ele tem uma das melhores. Talvez tenha a melhor cena pra mim da história do cinema. Ele conversando Olha, com o filho dele, né? Exatamente, cara, aquilo ali pra mim. E olha, quando eu lembro que eu vi o trailer do filme 6, eu olhei assim, mas que trailer ridículo. Quer dizer que eles vão fazer uma batalha de videogame e aí ele vai se interessar pra poder enfrentar o campeão da época por causa de uma. Eu achei aquele Plot, trailer né? absolutamente plot fraquíssimo. E eu não poderia ter saído mais surpreendido com O que eu acho negócio... é o seguinte, o Rock, todos os filmes do Rock sempre tem cenas legais, né? Mas, pra mim, o melhor é muito superior aos outros. Depois cai a qualidade um pouco, continuam filmes sempre prazerosos de assistir, principalmente até o Rock 4 ali, né? Mas o Rock 1, tanto que ele foi indicado ao Oscar, né? Porque é um filme primoroso. E você vê nesse Rock 1, vocês falaram aí dessa situação dele como cobrador de um agiota, e ao mesmo tempo o Rock é um cara que ele tem o coração mole, então ele não, nem nisso ele era bom, né? Porque ele não queria ir lá e bater nos caras, né? E mostra as relações quebradas, mas que o Rock traz pra vida dele, ele abraça aquilo e leva pro ringue com todo o sentimento dele nessa chance de enfrentar o campeão. Que você vê a relação dele com o Mickey, que no início parecia ter só um interesse profissional nele, né? Tanto que o Mickey não tolerava o Rock ali no ginásio dele. E depois, quando o Rock foi anunciado na TV que ele enfrentaria o Apollo, o Mickey vai até a casa dele. Então começa uma relação quebrada. A relação com a Adrian, né? O par romântico dela era a menina mais tímida ali que ficava na pet shop, né? Uma espécie de pet shop ali. E você vê tudo isso construindo. E a Adrian tem um relacionamento muito complicado com o irmão dela, né? E você vê tudo isso compondo e tudo isso transformando o background ali daquele bairro ali da Filadélfia, que tem tudo a ver com o Rock, né? Tanto que hoje as pessoas vão lá, tiram foto ali naquela escada lá que o Rock faz o treinamento, não é? Então, eu acho que o Rock 1 é um dos melhores, sem dúvida, é um dos melhores filmes da história do cinema, né? Mas entra no conceito do que a gente tá falando antes, assim, Rock, por que o Rock 1 é o melhor deles? Por que tem uma derrocada? Porque Rock, a série Rock, é sobre Rock, é sobre ele. Então, tipo assim, o Rock é um dos estilos daquilo que a gente tava falando no começo. Se você tira o Rock, acabou. O resto da história é uma história comum, de boxe, dificuldade, pessoal pobre, mas o interessante do Rock é o personagem Rock Balboa. E o protagonista, ele é sine qua non pra história acontecer e ser boa. Ele é completamente... Ele é como se fosse 98% do filme. É o Rock. Sim. E ele tem várias... E as qualidades, por exemplo, esse negócio da E, tem muita coisa que eu acho que é meio escondida no Rock e faz bom, por exemplo, que quando você para pra pensar, leva ele ainda mais acima. Por exemplo, você pega a questão da Adrian, por exemplo. A Adrian, eu acho que o Rock, ele tinha uma habilidade de ver, que inclusive foi o que fez ele conseguir chegar lá. Ele consegue ver o que a coisa pode ser e não o que ela é. A Adrian, ela era uma mulher que já estava meio que largada pra tia, né? Que na época era muito comum, a mulher que passa por uma certa idade, não tem namorado, não casou, era a famosa que ficou pra tia, né? Ou seja, não ia mais casar. Ela era uma menina que era uma mulher que ninguém olhava e falava, não, que mulher bonita. Por quê? Porque ela se escondia embaixo de casaco, touca, óculos e não sei. E aí, inclusive, isso é uma das falas dele pra ela. Não, tira isso aí, debaixo disso tudo aí. Ele enxergava a Adrian, e da mesma forma que ele enxergava ele, assim, eu sou mais do que isso aqui que tá na frente do espelho. Eu sou mais do que um boxeador amador fajuto. Eu sou mais do que um cobrador de dívida de agiota. Eu sou um cara que
posso alcançar, velho. Ele só conseguiu porque ele conseguiu ser a melhor versão dele no final do primeiro filme. E ele viu isso nas pessoas. Pô, ele era amigo do Paulie. O Paulie era um pé no saco, o irmão da Adrian, melhor amigo dele. O Paulie só dá problema, só dá trabalho. Mas o Rock, ele vê o bem nas pessoas, ele vê o melhor que elas podem ser, velho. Inclusive, é sobre isso. É o Rock transformando da versão medíocre dele na versão melhor que ele pode ser. E eu acho isso muito foda. O Rock é muito foda. Com certeza. Exatamente. E porque todos nós temos pontos positivos e negativos. Você vê o Paulie, né, que você falou é um pé no saco, mas quando o Rock abraça ele, traz pra família dele, né, ele também tá sempre junto com ele ali. Quando o Russo foi lá, quando o Russo foi lá falar sobre o Rock, o Paulie encarou aquele russo lá de, sei lá, mais de 1,90 de altura da União Soviética, né? Então, isso é muito bacana, assim. Os personagens em volta, o Apollo Creed, o Ivan Drago, assim, são personagens icônicos, sem sombra de dúvida, mas realmente o charme do Rock Balboa também é exatamente aquele cara, ele é meio lento, ele é meio bobinho, mas é exatamente isso, que através da dedicação e do esforço ele faz a melhor versão dele. Mas é o que eu tô falando, e pra mim ele é um filme, por exemplo, apesar do você falou aí, e eu discordo um pouco nisso, por isso que eu tô falando. Por exemplo, apesar do Apollo ser um personagem marcante, ele se torna um personagem marcante pela série de filmes. No primeiro filme, se você troca o Apollo por um outro protagonista ou outro antagonista qualquer, o filme ainda vai ser muito top, porque ele é sobre o Rock. Quem ele vai lutar no final, tipo assim, desde que seja o campeão dos pesos pesados, não tem tanta... Você tá entendendo? Eu não acho que explora o Apollo, entendeu? Não, eu concordo em gênero, número e degrau, né? Eu tô querendo dizer assim, são personagens icônicos, sem sombra de dúvida, mas assim, realmente, o que importa é o Rock Balboa, é a história do Rock. Ele é o sol e em volta tem os... Quer dizer, é ele que chama o centro da atenção ali e o que tá em volta... Rock cêntrico, né? O esquema exatamente. Rock cêntrico. Exatamente. Exatamente. E você, Bruno, pode trazer pra gente já o sexto colocado. Qual é o seu segundo colocado? Se você roubar o meu número 1, nós vamos ter problema. Tá beleza? Uai. Vem me pegar, cara. Tô aqui, cara. Vem pro pau. Ok, então meu segundo... posso? Você vai me ameaçar? Você vai me ameaçar, é? Eu ia falar que a gente ia resolver isso numa partida ali de Warcraft 3. Pegar o arco e passar os churros, vocês vão ver. Vou te chamar no X1 no Dota. No Rio, é isso aí. Bom, é o seguinte, o meu segundo lugar, né, o top 6 aqui da nossa lista, para mim também um personagem absolutamente icônico e que é o centro da história, sem a menor sombra de dúvida. Segundo lugar, Miyamoto Musashi, da história de Eiji Yoshikawa, né, o romance, que é uma história baseada, obviamente, em uma pessoa histórica, né, mas o romance não conta a história do Miyamoto Musashi em si. Mas, quer dizer, conta a história romanceada do Miyamoto Musashi, né, o maior espadachim do Japão, né, o maior samurai de todos os tempos. E o arco dele faz lembrar muito do Rock Balboa também, no sentido de que ele é um personagem que é mal visto pela sociedade. Ele começa, na verdade, com um grande estigma, né? Ele era um garoto problema na vida dele. E com os tantos de problema que ele tem, ele chega a ser capturado e colocado numa árvore de ponta cabeça para poder pagar pelos problemas que ele tinha causado a todo mundo. E a jornada dele é exatamente a jornada de demonstrar o valor dele, de que ele pode sair de se transformar num garoto problema para o maior espadachim de todos os tempos, com todo o estigma que é criado em sua volta. E ele... a redenção dele começa com ele saindo, né, um dos anciões da vila que estava punindo ele, coloca ele
separado em um local como uma biblioteca, onde ele recomeça seus estudos. E então ele se transforma em um andarilho, né, pelo Japão, praticando a sua arte das duas espadas. É simplesmente uma história fenomenal. Quem não leu o livro tem que ler esse livro. É absolutamente sensacional e é exatamente sobre você ser... desculpa, gente, mas talvez eu tenha um fraco por essa questão de você ter a sua melhor versão de si mesmo. Ele tem também essa... Eu ia falar, ele é o Rocky Balboa do Japão, pelo que você tá Exatamente. falando. Miyamoto Musashi é o Rocky Balboa do Japão. Exatamente. Aí sim, velho. Ou seria o Rocky Balboa que é o Musashi do Ocidente? Exato. Né? Existem argumentos a favor das duas opções. Eu diria que o Rocky Balboa do Japão é o Seiya de Pegasus, né? Mas a escolha do Musashi... Ele apanha tanto quanto o Rocky sabe socar, isso é verdade. Mas o Musashi ele chega à excelência, ele se torna o mais lendário espadachim da história do Japão, né? Então, eu conheço pouco, não li esse livro do Musashi, né? Mas ele faz uma série de desafios de duelo de espada, não é isso, Bruno? Sim, e o antagonista dele é exatamente a questão o que se trata também, é exatamente da questão do talento contra a disciplina, né? Sim. Porque ele alcança a excelência através da disciplina, né? Através do esforço, né? E no final é sobre isso, o quanto o esforço te leva à excelência em comparação com o talento. O antagonista dele era o Kojiro, é isso mesmo? Cara, eu tenho um problema muito sério com nomes e lembrar a história, porque já faz tanto tempo que eu vi isso, e isso é muito comum nesse primeiro. Eu até posso dar uma olhada aqui depois, porque o Google existe para isso, né? Sim. Mas eu acho que acho que é o Kojiro mesmo. Depois aí, quem tá assistindo a gente pode me corrigir aí, ó. Tá vendo especialista de porra nenhuma? É isso aí. É isso aí que vocês vão ganhar assistindo, escutando o podcast. Exatamente, o Kojiro, ele era o mais talentoso, né? Ele consegue um espaço entre os shoguns, né? E virar um samurai respeitadíssimo pelo seu talento, mas o Miyamoto Musashi, que era um andarilho, né? Praticamente. Um Ronin, né? Um Ronin que melhora a sua arte da espada através das experiências que ele tem, das batalhas que ele enfrenta, exatamente por ser não só um andarilho, mas também ter o estigma de ser uma pessoa que era um problema, né? Então ele vai até as academias, né? E começa a fazer os desafios contra os mestres das academias, né, pelo Japão. E no final é exatamente sobre isso, sobre ele conseguir alcançar a perfeição da sua arte através da disciplina e do esforço, né? É simplesmente sensacional. É uma das histórias que merecem ser lidas, não só pela história em si, mas pelo personagem, que é simplesmente brilhante. Perfeito. E como o Bruno falou aí, é claro que esse livro vai ser muito romanceado, né? Não vai ter aquela precisão exatamente histórica, mas a tradição, o fato dele ser um samurai sem um senhor feudal, né? Que ele pudesse servir, por isso ser um Ronin, já colocava ele num ponto de uma desonra muito grande em relação à própria sociedade, né? Então ele superar isso, né? Ele não vinha de uma família, né? Pelo que eu sei, eu sei pouco do Musashi, mas pelo que eu sei, a família dele era como uma espécie de fidalgo rural, tipo assim, é uma coisa entre o camponês e o samurai. Ele não era exatamente a ralé, mas ele não era um nobre, né? Os samurais eram todos nobres. Então, tinha essa disparidade, querendo ou não. A gente sabe que quanto mais para trás a gente anda na história do mundo, seja lá onde ela for,
a casta social da pessoa importa cada vez mais, né? Então, você imagina no Japão feudal, como é que é? Certamente. Exatamente. Ele teve que enfrentar tanto essa questão da nobreza, né? Isso é realmente uma das batalhas enfrentadas por ele. Então era essa batalha social, né? E a batalha da espada. Isso, sem sombra de dúvida, adiciona camadas ao personagem, né? E é muito interessante como que ele lida com os desafios, porque a vida dele é um problema. O tempo todo ele é uma ameaça. O tempo todo ele está preocupado com alguma ameaça. E a história romanceada, ele tem uma amante, né? Então ele, na verdade, ele chega a abandonar essa pessoa no começo da história, exatamente porque ele também sabe, em parte, que ele pode trazer problemas para a amante dele, né? Mas uma das coisas que ele tem que abrir mão... Importa menos do que o personagem, tá vendo? O personagem é um personagem foda. Ele te marcou tanto que, tipo assim, você lembra mais sobre ele do que você lembra sobre a história que ele estava inserido. Exatamente, mas adiciona uma camada, exatamente porque ele também abre mão, certo, do amor dele para poder correr atrás da sua perfeição, né, na espada. Perfeito. Agora eu vou trazer aqui para o quinto colocado, a minha medalha de prata, um personagem que talvez nem todos conheçam. Vem do mundo dos JRPGs. Ninguém menos do que Terra Brainford, a protagonista do Final Fantasy VI. Para quem não conhece, o mundo de Final Fantasy VI ele é um mundo steampunk com high fantasy, né? A introdução, vou trazer aqui a introdução do jogo para dar uma sintetizada no cenário para vocês imaginarem, que é In a world... Não é isso não. Há muitos anos, a Guerra dos Magi reduziu o mundo a um deserto queimado, e a magia simplesmente deixou de existir. 1000 anos se passaram. Ferro, pólvora e máquinas de vapor foram desenvolvidas, e a alta tecnologia impera. Mas agora, há alguns que escravizariam o mundo, revivendo a temida e destrutiva força conhecida como magia. Poderia ser que aqueles que estão no poder estão à beira de repetir um erro insensível e mortífero? E logo depois dessa introdução já corta para uma cena com 3 mechas de tecnologia steampunk em cima de uma colina nevada, observando um pequeno vilarejo ao longe. Desses 3 pilotos de mecha, né, tem 2 soldados e uma feiticeira. Mas essa feiticeira, que é a nossa protagonista, a Terra, ela tem uma coroa na cabeça que a escraviza. Então, a sua vida inteira ela nunca teve controle sobre suas ações, sendo utilizada como um instrumento de guerra para destruir os reinos rebeldes, né, a serviço do Império, e buscando esse mais magia que o Império busca. E na primeira cena do jogo eles entram nesse vilarejo, massacram os soldados que vieram interceptá-los, entram para as minas desse vilarejo, e lá eles veem um Esper congelado. Esses Esper são, quem já jogou qualquer jogo da franquia, são os Summons, que em Final Fantasy VI são chamados de Espers. E esse Esper congelado ele tem uma interação estranha com a Terra, com a feiticeira, né? Que começa a agir de uma forma um pouco estranha, e ainda congelado esse Esper emana magias arcanas, energias arcanas que simplesmente evaporam os 2 soldados com os seus mechas juntos. E ele também, com um relâmpago, ele destrói o mecha que a Terra pilotava. Ela cai desacordada e depois ela acorda na casa de um velho da vila, né? E
E ele fala que ele retirou aquela coroa que a escravizava e agora ela não tem memória sobre a vida dela, né? E tudo que aparece, né? Porque o Final Fantasy VI é como se fosse uma ópera em pixels de 16 bits. Então ela apresenta a personagem como se fosse uma personagem de ópera ou de teatro sendo apresentada. E tudo que a gente tem de informação sobre ela no início é uma jovem mulher escravizada pelo Império Gestalian e que nasceu com o dom da magia, porque nesse mundo há 1000 anos que a magia não está mais presente entre os seres humanos, né? O Império, com a tecnologia de steampunk, conseguiu utilizar magia através dessas máquinas de steampunk. Mas tudo bem, mas eu acho que eu não conheço tanto sobre Final Fantasy VI. É um dos da franquia que eu já vi playthroughs dele, mas eu em si eu mesmo nunca joguei. Sim. Mas, assim, por que da Terra, por que desse personagem te fez colocar na lista, assim? Porque do que você falou, na real, assim, eu não consegui ver um porquê. Claro. Assim, qual que é a qualidade de protagonista dela que coloca ela na lista pra você? Isso. Ela inicia nesse épico inacreditável dessa forma, sem memória. Um clichê, né? O protagonista sem memória, mas a jornada que você faz ao longo da história é uma coisa incrível. É uma jornada de autoconhecimento ao longo desse arco da personagem. Ela descobre que na verdade ela é meio humana e meio Esper, e por isso ela tem o poder dela. E depois ela tem que descobrir o propósito dela no mundo, porque tudo bem, ela foi escravizada pelo Império durante esse tempo todo, fez coisas terríveis, e ela é convidada para se juntar aos Returners, que é uma espécie de resistência contra o Império dos Reinos Livres. Mas ela se pergunta, tudo bem, mas eu vou enfrentar isso por quê? Qual é o meu propósito? E quando ela descobre isso, é uma cena assim de arrepiar, que ela, mais pra frente do jogo, né? Se você não jogou e vai tomar spoiler, sinto muito por você, mas ela em determinado momento se vê em uma cidade semi-destruída, ela a única adulta e vários órfãos. E ela começa a criar esses órfãos e ser chamada por eles como mãe. E é ali que ela descobre qual é o propósito e por que ela precisa derrotar o inimigo, que é um antagonista brilhante, o Kefka, e ela descobre que é por amor. Então a jornada da Terra é de um primor assim espetacular. Você já jogou Final Fantasy VI, Bruno? Pra você ver como é que essa questão do Alzheimer é uma coisa complicada, né, cara? Eu joguei o jogo, eu zerei o jogo e eu não lembro de quase nada. O que eu me lembro é simplesmente um jogo sensacional, sem sombra de dúvida. Agora, realmente eu preciso te perguntar, Victor. O jogo não tem mais de um protagonista, no caso? Com certeza ele tem. É claro que a Terra ela é a principal, mas quando eles criaram Final Fantasy VI, eles dividiram vários desenvolvedores dos jogos para construírem vários personagens que você poderia ver como protagonistas, né? E aí você tem a própria Terra, o Loki, que foram principalmente construídos pelo Hironobu Sakaguchi, né? Ele que teve mais empenho em fazer esses dois. Mas tiveram outros personagens, a Celes, o Edgar e o Sabin, os dois irmãos, o Cian e o time, né? A party dos heróis desse é uma das melhores da série, inacreditável, mas tem a Terra como um pouco acima do protagonismo em relação aos outros. Entendi. Porque eu tenho um problema muito sério com protagonistas de videogame. Eu, especificamente. Aliás, foi até por isso que eu acho que, na verdade, a escolha do Arthas pelo Rossi, por exemplo, foi muito bem acertada, porque realmente há uma história a ser contada, né? Mas se você pega, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, do Zelda.
o Link. Sim, não, é péssimo. O Protagonista Link. muito ruim. Por quê? Porque o cara nem fala, o personagem não fala, né? Então, assim, Exatamente. e a Terra, eu me lembro também, assim, pela história que você está me Você contando. não precisa nem ir muito longe, não, Bruno. Pega um dos meus jogos atuais favoritos, né? Assim, da atualidade, que pra mim, assim, 10 de 10, Baldur's Gate 3, né? Ah, Já sim. tô no meu terceiro ou quarto playthrough do negócio. Você faz Cara, personagem. Exatamente. O personagem. A história é muito boa. É a história que leva, mas assim, o personagem você que monta. Né? Então, assim, eu concordo com você. Eu tô nesse mesmo barco. Eu acho que o personagem de videogame. Inclusive, o Arthas me chamou muita atenção por causa disso. Porque é muito raro ter um personagem com uma história. Que a coisa gira em torno dele, assim, de verdade. E não, tipo assim, é uma história. Né? A história que é boa. Nesse caso específico, a Terra não é um protagonista silencioso. Ela tem as próprias falas dela. É até a técnica utilizada ali no Final Fantasy 4, 6 e 7 principalmente, que a ideia deles era fazer o personagem principal parecer, você se sentir como se fosse um herói de filme, um personagem principal de um filme. E se você pegar pra jogar, você vai ver que é uma personagem extremamente profunda, como vários outros desse jogo. Então, não tem o problema do Link, por exemplo, que eu até gosto, acho que é um personagem extremamente carismático, mas pra você se ver na pele do personagem, eles deixam o personagem mudo, né? Na Terra não é esse o ponto. A história, a construção dos personagens da história está em primeiro lugar, né? E recomendo aí, quem ainda não jogou, que dê essa oportunidade pro Final Fantasy VI. Eu vou dar um crédito pro Victor nessa escolha, porque eu lembro que eu joguei o jogo e eu achei o jogo simplesmente sensacional. Um dos melhores jogos que eu já joguei. Mas eu confesso que eu não lembro exatamente da história, principalmente da Terra, né? Então vou dar um crédito aí pro Victor nesse quesito. Com certeza vale a pena jogar o jogo, sem sombra de dúvida. Eu tô mais ou menos no seu campo, assim, eu não vou conseguir, até porque tem muito de gosto pessoal nessa lista, mas para mim, eu não sei, eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar um personagem de videogame, assim, a maior parte deles, pelo menos, não tem essa, ainda mais quando em jogos em que você tem uma amplitude de personagens que você joga, né, que são também protagonistas na história. Eu acho complicado, mas, bem, é o que é. E você, Rossi, traz pra gente qual é o quarto colocado do nosso top 9. Não, eu vou trazer, na verdade, o nono colocado, porque o quarto colocado subiu, né? O meu Arthas subiu para quarto colocado porque o Bruno colocou o meu Rock Balboa aí no... Seria o Rock, mas colocou o Rock lá embaixo. E o meu Rock Balboa, o meu Rock. O meu Rock, tá? O meu Rock. E aí, então, em vez disso, eu vou falar do nono. Eu vou tirar o Rock, colocar o Arthas para meu segundo lugar e vou colocar em nono lugar. Ô Bruno, nós estamos muito alinhados, viu? Nós estamos em lugares diferentes do planeta. Mas meu quarto lugar é Kenshin Himura. Ok. E eu devo te falar que você contando do Musashi, eu falei, porra, Kenshin Himura é o Musashi. Pois é. Porque a história dele, inclusive, a história, né, do Musashi, pelo que eu tava vendo, ela é muito... O Kenshin usa muito dos elementos da história do Musashi, né? Do andarilho espadachim, da questão dos eventos da restauração Meiji, da era Meiji, né? Da Guerra da Restauração, que foi a guerra do período Tokugawa, né? Da guerra entre os shoguns e os imperialistas, e etc. Né? Assim, isso tudo permeia a obra de Rurouni Kenshin, né? Samurai X aqui no Brasil. E o motivo pelo qual eu escolhi o Kenshin Himura é muito parecido com o porquê você escolheu o Musashi, na minha opinião, porque eles são personagens muito parecidos. A diferença é que o Kenshin, ele é ainda mais romantizado do que o Musashi, pelo que eu entendi da sua história.
No sentido de que, né, ele... a história do Kenshin, ela, pra mim, ela também é uma história de superação. Só que ela é uma superação diferente, porque ele chega... Ele começa muito embaixo, ele chega no ápice, ele cai de novo e aí ele começa a subir de novo. Em que sentido? Kenshin, pra quem não conhece a história do protagonista de Samurai X, né? Ele era uma criança que viajava num grupo grupo tipo de circense, assim, um grupo nômade que ia de cidade em cidade. E numa dessas viagens, o grupo dele é atacado por bandidos. Ele era órfão, acho que ele não tinha pai nem mãe, quem atuava como mãe e pai dele era essa família circense dele. E esses bandidos roubam e matam todo mundo, passam todo mundo na espada. E as duas moças lá que eram parte do circo, que atuavam meio que como mãe, irmã mais velha, uma figura materna um pouco, né, estranha, tipo, não tradicional, elas se sacrificam para ele viver, tipo assim, elas escondem ele, protegem ele com o corpo, e acaba que todo mundo morre menos ele, os bandidos acabam não percebendo que deixaram ele vivo. E quando o Seijiro Rico, acho que é Seijiro Rico ou Seijiro Rico, não lembro o nome exatamente do mestre do Kenshin, É isso mesmo, que é um espadachim Seijuro, né? Ele é muito foda, ele é o mestre do estilo espadachim mais foda do Japão, né? Que é o estilo Hitei Mitsurugi. Ele chega lá nessa montanha e ele vê esse jovem, que tinha o nome de Shinta, não era Kenshin, e acho que primeiro ele acha que tá todo mundo morto, ele caça os bandidos, mata os bandidos, volta, enterra todo mundo. E só que na hora que ele vai enterrar na hora que ele enterra todo mundo, não, ele encontra esse grupo, ele vê o menino moribundo. Ele fala, pô, não consigo salvar esse menino, então eu vou atrás dos bandidos. Quando ele volta dos bandidos, o Kenshin, né, o Shinta, tinha enterrado todo mundo, na base da força de vontade. E aí ele meio que vê que o menino ele tem um espírito ali, guerreiro. E né, só te interrompendo, Rossi, inclusive ele enterra os bandidos também, não é? Sim, ele enterra os bandidos também, exatamente. Ele vê o menino tem bondade e fogo, né? E ele fala, não, vou treinar esse menino então. Muda o nome dele pra Kenshin, porque de acordo com ele, Shinta não é nome de espadachim. E beleza, e o Kenshin tá treinando. Quando o Kenshin tinha lá seus 12, 13 anos de idade, a guerra lá do período Tokugawa estoura e o Kenshin resolve que ele ia interferir, que ele tinha que usar a espada dele pra mudar o Japão. Que esse negócio de ficar treinando, porque o mestre dele tinha esse estilão de ficar longe, né, meio que a par da sociedade. E ele falou, não, pra que eu vou aprender espada se eu não puder fazer alguma coisa? Só que como toda criança, ele achou que ele já sabia tudo, e não sabia porra nenhuma. Ele era ótimo na espada, com a técnica dele, ele começou a passar os churros em todo mundo, né? Se tornou um espadachim fenomenal. Mesmo sendo uma criança, ele era muito superior a 99% das pessoas que estavam brigando na parada. Mas faltava o que nele? Maturidade, né? Ele não sabia fazer julgamento de caráter direito ainda, ele não sabia a consequência que é você acumular esse tanto de morte nas suas costas, né? O que isso traz para frente. Inclusive tem a história trágica com a esposa dele, que ele mata o irmão dela e aí ela acaba tentando se vingar. Inclusive cria o X na bochecha dele, por isso que o personagem, a obra aqui no Brasil chama Samurai X, que ele tem a característica física principal dele é esse X na bochecha. E aí, ou seja, ele tem esse ápice, ele começa do nada, ele vira um aprendiz de espadachim foda, aprende uma técnica foda, luta na guerra, vira um herói da guerra, e aí ele, puta que pariu, bate nele o peso da consciência, ele tem a derrocada dele, ele fala, matei todo mundo que eu amava, perdi tudo, olha isso, era o que eu me tornei um monstro, um assassino. E aí ele jura nunca mais matar ninguém. E aí, inclusive, o cara, o ferreiro fodão lá da época faz uma espada de lâmina ao contrário pra ele, que simboliza exatamente esse desejo dele de não matar ninguém. É uma espada que normalmente não é utilizada, porque te dá uma puta desvantagem em combate. Você não consegue ferir mortalmente seu inimigo com uma espada ao contrário. Né? A lâmina fica... Né? Todos os estilos de combate não foram feitos para isso. E aí ele resolve viver a vida como andarilho, ajudando quem ele consegue tocar.
E aí começa de novo a ascensão dele, porque ele começa como esse andarilho, aí ele salva a Kaoru lá na cidade principal, e aí no decorrer do negócio chamam ele para ser parte do governo, porque ele foi um herói da guerra e ele sumiu, mas eles queriam muito, tinha muita gente agradecida ao que ele fez, porque ele lutou pelo lado vencedor, e ele recusa, fala, não, minha missão, eu não quero isso, eu quero corrigir, eu quero tentar ao máximo corrigir meus erros do passado, eu quero trilhar um caminho de salvar. Eu matei tanta gente, então eu quero salvar pelo menos algumas pessoas para eu poder dar um offset, né? Compensar um pouco essa pilha enorme de corpos que eu criei. Ou seja, é isso. O Kenshin, para mim, ele é o protagonista foda porque ele também... Tudo bem, tem antagonistas muito fodas, tipo Shishio na obra, né? Etc. Tem sidekicks, né, personagens NPCs, né, personagens que entram, né, coadjuvantes na história, que são muito bons, tipo o Sanosuke Sagara, a Kaoru, o Yahiko, o Saito, e assim por diante, mas o Kenshin, ele precisa estar na tela para o negócio ser muito legal. O que eu acho muito bacana, Rossi, do Kenshin, é claro isso que você tá falando, que o personagem é mais importante do que a obra em si, que eu até acho que ela começa mais lenta, né, aquele primeiro arco, pega fogo mesmo é no arco do Shishio, mas o que eu acho que é o principal do personagem, que faz ele ser um personagem tão bom, é a humildade e a compaixão dele, porque você vê esse período dele, quando ele começou como samurai ali, ele tava, acho que no período Tokugawa, que foi um dos períodos mais sangrentos do Japão. Inclusive trata muito sobre isso na obra, né? Os samurais que, quando entrou a era Meiji, né? Que era uma era mais pacífica, os samurais começaram a se tornar obsoletos. E muitos desses vilões do Kenshin são os samurais que lutaram... Não aceitaram essa nova era de paz, né? Eles lutaram para chegar a esse período, mas quando chegou eles se tornaram obsoletos e eles ainda, a maioria, continuou com sede de sangue. E o Kenshin, ele vai na direção oposta, reconhecendo que o governo novo tinha várias corrupções, vários problemas da forma como eles trataram a população, mas ele entendia que aquilo era um passo para que a população mais rasa tivesse uma vida melhor do que naquele tempo sangrento onde eles podiam ser mortos a qualquer momento por um samurai, não é? A questão toda é essa, né? O mundo antes da era Meiji era um mundo muito mais assim, o forte domina o fraco e pronto, não existe isso. E o governo Meiji, a promessa dele, apesar de ter cumprido isso ou não, né, de ter corrupção e tal, era assim, tem um governo e as pessoas têm uma oportunidade. Ninguém mais precisa ficar com medo de chegar um espadachim na sua vila e passar todo mundo na espada, entendeu? Porque tem um governo, tem um negócio, tem um banimento, né? As pessoas não podem andar por aí com espada. Então, assim, foi um 180, foi uma tentada de virada de chave para mudar. E o Kenshin, ele reconhece isso, ele interioriza isso, ele fala assim, eu lutei por esse período de paz, eu cometi atrocidades e agora eu quero lavar um pouco desse sangue que está na minha mão, eu não quero mais. Violência gera mais violência, quanto mais eu... E o Kenshin tem ainda um chan que é muito difícil para mim, um protagonista que é muito foda, muito, muito bom no que ele faz, ser um bom protagonista, porque é muito fácil você chamar a atenção, você se destacar quando você já é o bambambam. E o Kenshin, no início da obra, ele já é o bambambam, né? Porque essa coisa que eu falei do mestre dele e tal, isso você descobre lá na frente, no flashback. No início da obra, ele já é o famoso Kenshin, o retalhador, né? O retalhador lendário, o espadachim lendário. Ele já é o cara mais foda e por muito tempo na obra, ele é indisputado o cara mais foda na espada que existe. Todas as lutas dele, ele tem uma vantagem astronômica, mas a briga, o jeito que ele aproxima dessas batalhas, o jeito que ele se atém à filosofia dele, independente do que o inimigo taca na cara dele, é o que você falou, do coração bom. Pra mim é o que transforma ele num cara foda, velho, num personagem foda desde o começo. É que são personagens, tem tipos de protagonistas diferentes. Nem todo protagonista precisa de um arco de personagem. Quando começa a história do Kenshin, o arco de personagem dele já tá feito, que depois mostra o flashback nos ovas lá, que é brilhante, mas o arco dele já está feito.
E ele é um protagonista que, ao invés de ele precisar evoluir na trama, ele faz os personagens em volta da trama evoluírem. Uma das cenas que eu acho melhores do mangá e do anime é o combate dele com o Soichiro Seta, que ele enxerga o que ele poderia ter sido se ele não tivesse tido um professor bom como ele teve. No caso, o Soichiro teve o Shishio como professor, que é um maluco, um psicopata, e naquele confronto, e todo confronto em Rurouni Kenshin é assim, né? Tem a disputa da lâmina, mas também tem a disputa das filosofias de cada um. Sim, exatamente. E a forma como ele transforma o Soichiro no final daquela luta, pra mim, é espetacular. E isso tudo porque ele se mantém firme ao propósito dele. Eu não vou matar meu oponente, não importa se eu precisar perder minha vida. Ele não abandona, a convicção dele é plena no objetivo de redenção dele. E ele tem uma evolução, sim, só que a evolução dele não é marcial. Apesar dele ter uma pequena evolução marcial no final da obra, a jornada de evolução desse personagem é uma evolução dele se perdoar. O final dele é o final dele se perdoar. Ele perdoar, porque ele era o que mais se culpava. Ele era o seu maior cobrador. Não eram as outras pessoas que cobravam dele. Ah, você matou. Não, ele mesmo se cobrava. Então, quando ele finalmente se perdoa, é uma jornada de perdão, dele conseguir se perdoar. E isso é muito foda. Isso mesmo. E você, Bruno, tem algum comentário a tecer sobre o Kenshin Himura? Tenho sim. Eu acho que o maior símbolo do Kenshin Himura é a espada de lâmina invertida, porque é exatamente a diferença entre você gostar, por exemplo, ele seria basicamente o super-homem, aquele cara perfeito que é o mais poderoso e imbatível, mas ele o que diferencia ele dos outros personagens é exatamente o fato dele colocar em si uma amarra, uma barreira, para que ele não mate mais ninguém, né? Então a espada de lâmina invertida é um dos pontos principais do personagem, que é exatamente ele enfrenta todos os oponentes com uma desvantagem, né? Ele não pode matar e ele traz consigo a espada de lâmina invertida, demonstra tanto a filosofia dele, né, nas suas batalhas, quanto o fato de que ele coloca essa amarra para si mesmo, né, não se tornando assim o maior espadachim de todos os tempos. Quer dizer, ele prova que ele é o maior espadachim de todos os tempos, exatamente porque ele coloca uma barreira da sua habilidade, né? E é uma barreira verdadeira, né? Não é uma amarra do tipo assim, quando eu precisar eu afrouxo aqui. Não. Pra ele, se ele chegar a matar alguém, se ele afrouxar, ele perdeu. Exato. Então ele não faz. Entendeu? Um negócio, é uma barreira real. Ele se impõe um detrimento real. Não é um negócio, não. E aí na hora que for conveniente eu me livro dessa amarra e faço o que eu tenho que fazer. Não. Todas as vezes que ele chegou perto de matar alguém, e ele, inclusive, algumas vezes ele achou que tinha matado e no final não tinha, ele se deu como derrotado. Ele falou, pronto, perdi. Acabou. Tipo, minha jornada de alto acabou aqui. Exatamente. A partir do momento que ele pegar uma espada comum, desembaiar uma espada comum, ele perdeu. Ele perdeu, exatamente. Ele perdeu. Então, realmente, traz essa... sem sombra de dúvida, traz um extra pro personagem. Com certeza. E agora, vamos escolher ao vivo aqui quais são os 3 primeiros colocados, né? Não digam os nomes aqui na gravação, só escrevam lá no nosso grupo, né? Qual o nome de cada um de vocês pra gente fazer a enquete. Retornando aqui com menções honrosas. Bruno, faça primeiro as suas menções honrosas. Peraí, a gente vai começar com uma menção honrosa e depois vai pro top 3? Sim, é isso mesmo. Ok, tudo bem. Então, minhas menções honrosas.
Eu vou passar muito rápido por elas. A primeira menção honrosa são Neo, do Matrix. O personagem é simplesmente sensacional. Ele é um personagem que revolucionou a história do cinema, para mim, do meu ponto de vista. E eu vou ser muito sincero, eu não gosto muito da atuação do... Como é que é o nome do ator mesmo, gente? O Keanu Reeves. Keanu Reeves. Eu não acho que ele é um bom ator. Aliás, eu acho que o Keanu Reeves é sempre o Keanu Reeves. Aquele cara meio assim, com aquele olhar meio... Com certeza absoluta. Todos os filmes dele, se você pegar, John Wick é o Neo, só que... Mas o que acontece é o seguinte, quando você tem determinado pontos de carisma, você não precisa de proficiência em atuação. É o caso do Keanu Reeves. Exatamente. Eu gosto muito dos filmes Keanu Reeves, mas eu concordo com o Bruno que o Keanu Reeves atua como Keanu Reeves. Exatamente. Mas tem um outro lado também, exatamente, porque é um estilo. É o estilo Keanu Reeves, o que não é uma coisa ruim. Ele tem algo marcante, que é ele. Então isso pode ser uma coisa que chama atenção para muita gente, né? Mas eu acho que isso é desimportante para o personagem. O Neo é um personagem simplesmente fantástico numa obra incrível. Com certeza. E exatamente daquele arco, né? Do cara comum que vive uma vida de um trabalhador assalariado que se transforma no salvador da humanidade, né? E de uma maneira completamente assim, o arco dele é simplesmente maluco, né? Ele descobre que é um herói saindo do tanque porque ele fazia parte de uma pilha que dava energia à sociedade robótica que simplesmente dominou a humanidade. Eu acho que ele merece uma menção honrosa, porque o arco dele é simplesmente sensacional e é exatamente um personagem que, se não fosse ele, se trocasse por algum outro personagem, não seria a mesma coisa, pelo menos do meu ponto de vista. Merecido. Eu acho que eu só vou fazer um pouco de advogado do diabo, porque esse é meu papel nesse podcast, tô brincando, gente, mas é meu papel na vida real. Eu sou advogado do diabo. E o Keanu Reeves também? Eu vou te falar o seguinte, o Neo, pra mim, eu concordo com o que você falou se você imitar o primeiro filme. Exatamente. O problema pra mim é que é uma trilogia. Esse é o pretexto. Concordo. E aí depois ele fica um negócio bem aquém. Como protagonista, eu digo. Porque aí eu acho que o que leva a obra é a história e os demais personagens. Entendeu? Eu acho que eles brilham mais do que o Neo em si no Matrix 2 e 3. Eu tô muito mais me importando com a Trinity, com o Morpheus, com o plot do mundo, da guerra dos humanos contra as máquinas, do que com o Neo em si. O Neo, pra mim, ele é o foco do primeiro filme. Depois ele desanda. Como protagonista, eu digo. Perfeito, preciso concordar, e sim, só existe Matrix 1. Isso. Não existe Matrix 2 e 3. O que fizeram depois não existe. Existe o Matrix 1. Ponto final. Então, se estamos dentro do apenas Matrix, eu concordo com você absolutamente. E qual a sua segunda menção honrosa, Bruno? Minha segunda menção honrosa é o Chaves. Pode. Chaves? Aí eu vou trazer o Batman do Adam West. Vocês me esperam, velho. A Feira da Fruta vai rolar nesse Discord. Que é isso, velho? Chaves. A gente tava concordando até agora. Eu tinha 3 na minha menção honrosa, mas você falou que eu não posso falar outra menção honrosa? Então fala, né? Já que você quer quebrar a seca, você pode Victor, falar. Peraí, porque eu falei 3 personagens, olha. Eu falei o Musashi, tudo bem, pode falar. O outro, Rock Balboa, Neo, tem 4. Pode falar. 1. Certo? Na verdade, eu tava em dúvida. Esse 1 não seria o seu top 1 que vai entrar? Não. Eu tava em dúvida entre 2 aqui. Eu tinha o Chaves como menção honrosa, mas eu tinha uma segunda que eu acho que você vai concordar mais. Que é o Charlie Harper. Do Two and a Half Men. Concordo muito mais. Muito bom. Muito mais. Charlie Harper. Porra, Charlie Harper. Não, e eu vou ser sincero, realmente ele tá na frente do Chaves. É claro, né? Todos nós temos carinhos para o Chaves. Negativo. Eu tinha que colocar o Chaves aqui por uma questão muito, assim, afetiva. Eu adoro o Chaves, cara. Não, eu também adoro o Chaves, mas falar isso como exemplo de protagonismo, você tá zoando comigo, né? Eu tinha que citar o Chaves porque eu acho que ele
nem se ser citado nesse programa. Tudo Ó, bem se vocês não concordarem. Vou não responder concordarem. pra você assim, ó. Isso. Pronto, pode continuar, velho. Isso. Eu acho que ele merecia estar nesse programa, mas tudo bem. Então eu vou defender o Charlie Harper aqui como menção honrosa. A série de John Harper morre sem ele, né? Sim, E ela Charlie morreu, Harper, inclusive, né? E Charlie Harper é o Charlie Sheen. Né? É outro personagem, Puta merda. é outro ator que não precisa de proficiência Atua ele em atuação. mesmo. Exatamente. Atua ele mesmo. E assim, é um personagem que não é um personagem perfeito, longe disso, é um personagem cheio de problemas, cheio de erros, mas que ao mesmo tempo também demonstra, por incrível que pareça, da sua maneira torta, digamos assim, demonstra carinho pelo irmão. Ele aceita o irmão da sua casa, sobrinho, ele aceita o sobrinho, tem um amor pelo sobrinho, e a graça está exatamente nisso, né? A forma como ele lida com a presença do seu irmão odioso em sua casa e com seus vícios, né? Então, assim, eu acho que ele merece uma menção honrosa aqui nesse podcast. Claro. Concordo, sim. E eu vou trazer aqui as minhas menções honrosas agora. A primeira menção honrosa, o que seria o meu quinto lugar, seria Michael Corleone, do Poderoso Chefão. Que, claro, vai se tornar um vilão no final, mas você vê ali no início o quanto um homem pode se corromper. Que ele, na primeira cena do primeiro filme, ele é um herói da Segunda Guerra Mundial, e ele até fala pra Kate, né, o par romântico dele no filme, e ele fala: essas coisas são coisas da minha família, eu sou diferente, né? E depois o tanto ele é ovelha mergulha... branca no meio de uma família de ovelhas negras, né? Ele é uma ovelha branca numa família de ovelhas negras. E o tanto que ele mergulha ali depois que acontece o atentado de assassinato com o Vito Corleone, o pai dele, e ele mergulha e tem uma transformação de personagem ali nos dois primeiros filmes, que são os melhores. O terceiro é um bom filme também, mas nem sombra dos dois primeiros, mas é uma trajetória incrível, né? Interpretado pelo fucking Al Pacino, né? O cara tem range de atuação. O cara é um ator de verdade. Olha, eu não vou discordar da menção honrosa no seguinte sentido. Pra mim, talvez ele estivesse no meu top 3. Se eu não discordasse de um ponto. Eu não sei se ele é bonzinho desde o começo. Ele é protagonista, mas ele... Porque nas nossas escolhas eu levei muito em consideração quase como se o personagem fosse um herói. Porque se eu fosse pegar personagens vilanescos, eu teria feito outras escolas. Não, mas aí eu concordo com o Vitor, viu, Bruno? Eu acho que ele... Porque o Vitor tá falando do Poderoso Chefão primeiro, né? O primeiro filme. Sim. Eu acho que ele começa assim, como... Porque o propósito dele todo no começo, igual mais ou menos o Arthas, apesar do que ele faz ser fora da lei, ele, quando o pai dele sofre o atentado, ele faz tudo com o intuito de proteger o pai dele. Ele não tá querendo crescer o império da máfia do pai dele, ele não tá querendo virar o Poderoso Chefão, ele quer proteger o pai dele. Depois, lá pro final do filme, vamos colocar assim, no terceiro terço do filme, é que ele começa a derrocada pra ambição, virar o chefe e, né, expandir o império. Exatamente esses dois personagens que o único porém que eu tenho com eles é exatamente isso, porque eu não acho que... Quer dizer, claro que a história deles é uma história de derrocada e de transformação, mas do meu ponto de vista eles já têm um pésico lá. Então é só esse porém que eu coloco aqui. Eu vou deixar aqui como um ponto discutível, né? Mas assim, puta merda. É um baita do personagem, sem sombra de dúvida. E só explicando um pouco pro nosso ouvinte, é porque quando fomos criar os critérios para protagonistas possíveis de serem escolhidos, tivemos muitas discussões, alguns argumentando para lá, outros para cá, chegamos a essa conclusão meia boca de que só não poderiam protagonistas vilanescos de cara, né? Assim, eu levei a interpretação pro lado assim, o protagonista que ele é um vilão do começo ao fim, é o cara que ele é um vilão da história, entendeu? Ponto. Que é claro que, por conceitos técnicos, o protagonista pode ser mal, né? Mas foi mais ou menos essa escolha e é meio que
uma margem cinza aqui. A gente foi escolhendo e descobrimos agora qual que foi a escolha de cada um. Mas é isso. E é uma desculpa também pra gente ter outro programa depois, né? Com certeza. Porque quando formos tratar dos melhores vilões, né? Com certeza. Exatamente. E a minha segunda menção honrosa, que seria o meu número 4, seria o senhor Bilbo Bolseiro. Por quê? Ok. Porque, na minha opinião, ele é o melhor protagonista de toda a saga do Tolkien, de todo o Legendarium, como ele chama o universo de Senhor dos Anéis. Porque, principalmente ali no livro do Hobbit, que, claro, é infinitamente melhor do que as adaptações cinematográficas, né? O Bilbo, ele é um hobbit comum que tá na casa dele e ele é levado, ele tem esse chamado para se aventurar, e a jornada dele ali no Hobbit 1 é uma coisa incrível, do ponto de ele ofuscar os anões, que seriam os lendários anões do povo guerreiro, né? E ele enfrenta as aranhas, ele salva os anões do cativeiro lá, dos elfos. Ele tem aquela cena do diálogo dele com o Smaug no covil do dragão, o hobbit que passou a conversa no dragão. Então é por isso que o Bilbo Bolseiro seria o meu quarto colocado pessoal, aqui uma menção honrosa. Parabéns, eu acho um ótimo personagem e também tem seu arco de crescimento, que pra mim é muito importante, porque ele sai sendo só um hobbit, inclusive menosprezado por todos, inclusive por ele mesmo, e através das ações dele, das atitudes dele, ele cresce para ser um grande herói na história, né? Um herói, claro, não é da trupe comum, ele não é um herói cavaleiro, um grande, mas ele se torna um herói foda da história, partindo de um ponto em que ele era um caipira do interior, que era que são todos os hobbits no mundo do Senhor dos Anéis. Olha, menção honradíssima, tava na minha lista também. Que bom que você o citou. E eu digo mais, a questão do Bilbo, né, o fardo que ele carrega, né? E eu acho que isso tem um peso simbólico muito, muito forte. Ele merece estar. Ele é definitivamente o protagonista do Hobbit, não necessariamente do Senhor dos Anéis, né? Mas do Hobbit. E, putz, eu não o coloquei antes na minha lista porque eu fiquei assim, poxa, mas realmente, se eu pegar o Senhor dos Anéis, talvez ele não seja o único protagonista, foi o único motivo pelo qual eu não citei ele antes. Mas ele merece seu espaço aqui nesse programa, sem sombra de dúvidas. E suas menções honrosas, Ross? Eu vou fazer uma só, porque 2 das minhas menções honrosas, um era o Kenshin, né? Eu já falei sobre ele, porque o Bruno resolveu roubar o meu Rock Balboa, e o outro, olha, também parece que o Bruno gosta dele, então talvez ele vá aparecer ainda no programa. Então eu vou falar do único que sobrou na minha lista como menção honrosa. E aí, como eu e o Bruno temos opiniões, eu descobri muito, muito, muito parecidas sobre protagonistas, é um personagem que foi representado por ninguém mais, ninguém menos do que Keanu Reeves num filme, tá? E é o Constantine, do filme Constantine, pra mim, que eu acho um grande protagonista. Eu acho que, assim, é um papel icônico do Keanu Reeves, porque é um cara que um personagem que desde o começo ele tá lutando contra os demônios dele. Ele vai morrer, desde o começo do filme ele sabe que ele vai morrer, que tem câncer de pulmão, e ele sabe que ele vai pro inferno porque ele tentou suicídio quando ele era mais novo, e o inferno e o céu, né, são coisas provadamente existentes no universo de Constantine, e ele tenta o tempo inteiro comprar a passagem dele pro céu, né, a saída dele do inferno quando ele morrer, tentando mandar demônios de volta, lutando contra demônios, ou seja, em tese fazendo o trabalho do bem. Só que mal sabia ele que nada disso, e toda hora a igreja, né, que seria a representante fiel a Deus aqui na Terra, falava com ele, não, mas não adianta, não é assim que você vai comprar. Ninguém compra a passagem para o céu. Não adianta, você pode exorcizar todos os demônios que existem, e ele entra em desespero, mas ele tenta fazer o certo, mesmo ele sabendo que isso não ia comprar, ele tenta fazer o certo,
de uma maneira, né, igual eu falei, uma razão meio egoísta, meio compaixão, e aí no final ele se envolve com a trama da personagem por pura compaixão, ele mergulha de cabeça, e aí porque ele mergulha de cabeça e se dispõe a se sacrificar no final pela essa personagem para outra pessoa, é que ele compra a passagem dele pro céu, né, finalmente é perdoado, e aí o demônio fala, não, pera lá, se você vai pro céu agora, então você não vai morrer, e volta ele. Então assim, é um personagem que tem algumas reviravoltas, muitas, durante toda a trajetória dele no filme. Então, e além de ser um personagem fodástico, você olha na tela e fala, nossa, que personagem foda, velho. O cara, além de tudo, ele é foda. As interações, as falas, as ações, os conhecimentos. Então, assim, é um personagem pra mim muito bom. Gosto demais do Constantine, do filme Constantine, interpretado pelo nosso querido Keanu Reeves, que aparentemente o Bruno gosta também, porque ele também colocou o Neo. Pô, obrigado por falar do Constantine, cara. Nossa, excelente escolha. Excelente. Muito bem. Então, se não há mais nenhum comentário a fazer... Você gostou do Constantine também, Vitor? Ou você acha... Eu não sou muito fã, não. Eu acho o filme legal, mas não vejo motivo pra ele ter estado no top 9 e ainda bem que não esteve. Não, mas tava aqui nas menções honrosas, pô. Não, olha só, o fato de você estar em menções honrosas já é grande. Já te transforma num baita de um personagem. Assim, você tem que... Caro ouvinte, você tem que entender que isso aqui é basicamente um top 5 dos melhores personagens de todos os tempos, né? De todas então, as assim, todas as mídias. Obras em todas as mídias. Isso é muita coisa, velho. Exatamente. Então, assim, simplesmente do fato de você estar em menções honrosas, é porque é honroso mesmo. Com certeza. É a honra de verdade. É honra de verdade. Não é simplesmente, esse aqui que sobrou. Não. Não. Esses personagens são sensacionais. Eu acho que todas as obras que a gente falou aqui merecem... Todo nerd merece parar e assistir essas obras. Pode botar na sua lista de filmes se você não assistiu. Pode botar na sua lista de videogames se você não jogou o jogo. Porque... Na lista de livros se você não leu o livro. E assim exatamente. Exatamente. Bem, então, dito isto, vou inaugurar aqui o nosso top 3. Em terceiro lugar, meus amigos, eu trago Luke Skywalker. Luke Skywalker, claro, restringindo apenas a trilogia clássica. E o resto não existe, o resto é fanfic. Só para o ouvinte saber, esse top 3 aqui, a gente pegou os 3 que encabeçaram a nossa lista, né? E fizemos uma votação entre nós. Então, são top 1 de cada um aqui, escolhido por nós 3, a ordem deles, né? Exatamente. E por que eu escolhi o Luke Skywalker como meu primeiro colocado, no caso aqui, o terceiro do ranking melhores protagonistas do Vingador do Passado? Porque o Luke, ele é o herói de mil faces, conforme descrito por Joseph Campbell. Ele tem todas as características da jornada do herói e ele absorve elementos de tantos personagens. Você vê que no início ele vive num mundo ordinário, um mundo comum ali em Tatooine, vivendo com os tios dele, achando que a vida dele era ali ficar cuidando lá da fazenda do tio dele, ele querendo ir pra academia e o tio dele não. Mas aí ele tem o chamado para se aventurar quando ativa no R2 a mensagem da princesa, e aí ele busca o Obi-Wan, né? Ele tem a recusa a esse chamado, que quando o tio dele explica sobre os Jedi, sobre o pai dele, sobre o lightsaber, ele acha interessante, mas ele fala, preciso voltar para minha vida. E quando ele retorna para casa, não há outro caminho. O único caminho que restou para ele era partir nessa jornada, né? E o Luke Skywalker, é inegável falar do crescimento dele sem os mentores que ele teve. E que mentores, né? Tanto o Obi-Wan primeiro, mas também principalmente o Yoda no Império Contra-Ataca. Ele tem a parte do confronto. Primeiro aquela parte da caverna, quando ele tá treinando com o Yoda. E ele encara os seus desafios internos, né? Quando ele entra naquela caverna mística ali do planeta de Dagobah.
e ele inicialmente vê o Darth Vader, mas quando ele ataca, cai o capacete e ele vê a sua própria imagem ali, já fazendo um foreshadowing do que viria pra frente, né? Que ali não dá pra você sacar de cara, mas ali já é um foreshadowing de que o inimigo era ele próprio, era o pai dele também, né? E depois, no final, no Retorno de Jedi, ele resolve ele resolve toda a saga de Star Wars, a saga que vale, né? Não estamos falando aqui de episódio 9, não estamos falando aqui de prequels, estamos falando da trilogia clássica. É o retorno com o Elixir. Que o que seria isso? É ele trazer o equilíbrio à força e ao mesmo tempo ele traz a cura. Ele redime o Anakin Skywalker, o pai dele. E até eu separei uma coisa, um elemento que eu vi aqui interessante, que, por exemplo, como eu falei, em Senhor dos Anéis, você tem elementos do protagonismo sendo divididos ali entre Frodo, Aragorn e Gandalf. Você tem o Gandalf como sábio, o Aragorn como rei e o Frodo, a pessoa comum que se aventura e toma para si o fardo do sacrifício. No caso, Luke Skywalker, você tem elementos dos três, porque ele inicia como uma pessoa comum que assume para ele a responsabilidade de resolver, ele se torna um cavaleiro Jedi e ele precisa da sabedoria, principalmente no Retorno de Jedi, para se tornar um mestre Jedi, né? Então, por exemplo, um elemento que eu detectei assim, que tem uma similaridade com o confronto do Luke com o Darth Vader, que é o confronto geracional, de gerações, do velho com o antigo. Ele enfrenta o pai dele. E eu acho parecido também com o confronto na mitologia grega de Zeus contra o Cronos. Mas ali a solução é resolvida simplesmente pela força. Zeus precisa derrotar Cronos, o seu pai, para libertar os seus irmãos. No caso, o Luke Skywalker, ele não resolve pela violência. Ele resolve pelo renascimento. Ele cura o pai dele do mal que o consumia. E ele, antes de morrer, retorna a ser o Anakin Skywalker. Qual comentário vocês têm a fazer sobre essa minha escolha? Olha, sensacional. Eu acho que o Luke, ele é realmente o melhor personagem de Star Wars que tem. Principalmente se você tratar só da obra original, né? Os três, o episódio 4, 5 e 6. E a jornada dele é uma jornada fantástica. Porque ele é um personagem, igual o Bruno falou em algum momento no podcast, no episódio de hoje. Pra mim também é assim, o personagem ele tem que ter falhas. E o Luke tem várias. E ele deixa transparecer, e essas falhas têm impacto na história. Por exemplo, quando ele vai treinar com o Yoda, e ele resolve, fica sabendo que os amigos dele, a princesa Leia e o Han Solo, Chewie, etc., iam cair numa armadilha, ele abandona o treinamento para ir lá, mesmo o Yoda falando, você não tá pronto. Você vai cair numa armadilha do inimigo e não dá outra. Ele chega lá, ele não tá pronto, ele degladia contra o pai dele, né, sem saber que era o pai dele, ainda tem essa surpresa no final. E, ou seja, ele não estava pronto. E ele não estava pronto não só no estilo de combate, não, ele não estava pronto mentalmente para lidar com aquilo. Que já é um contraste com o Luke Skywalker no final do Retorno do Jedi. Por quê? Porque o Luke Skywalker no final de Retorno do Jedi, e eu acho que é bem no final mesmo, ele finalmente entende que a maior força do Jedi não é o lightsaber dele, não é a técnica dele, é a filosofia do Jedi. Quando ele opta por não matar o pai dele, né, por não tentar matar o imperador, ou seja, não se render ao poder do lado negro da força, que é a violência, ele fala assim, não, eu vou abdicar da violência nesse momento, foi o que salvou. Porque se ele não tivesse feito aquilo, teria sido o fim. Ele teria ido pro lado negro da força, ele teria se submetido ao imperador depois de matar o pai dele, entendeu? Ou seja, ele finalmente entendeu, ou seja, existe um amadurecimento completo do personagem, né? E no início, então, nem se fala que ele era um rebelde, né? Um menino, não é nem um rebelde, um menino,
que sonhava em lutar nas forças dos rebeldes, que aquela criança com sonhos. Então você vê todo o amadurecimento do personagem, a passagem dele por problemas graças à imaturidade dele, graças às imperfeições dele. Ele é um personagem cabeça quente no começo, você vê que toda hora ele tem uns rompantes, você vê que é um personagem que tem um crescimento visível, gradual e adequado nos 3 filmes, ou seja, ele é uma coisa orgânica, você consegue ver, entender e assimilar aquele crescimento, é muito bom. É um personagem foda numa obra foda, então, pra mim, perfeito ele tá no 3º lugar aí. Do meu ponto de vista, eu confesso que eu não tinha sequer considerado ele para menção honrosa. No seguinte sentido, ele é sim um bom personagem, sem sombra de dúvidas. É um personagem que, se você mudar ele por outro qualquer, não funciona. Por quê? Porque ele é o filho do Darth Vader. É um caso onde o antagonista eleva o personagem também. Uhum. Eu acho que é um caso em que, assim, a história que ele tem com o pai dele é simplesmente sensacional. Ele merece estar aqui nesse top 10? Merece. Mesmo eu não tendo pensado inicialmente nele, né? Ele merece estar no top 3? Não pensei, não. Uhum. Ok. Talvez poderia argumentar, mas assim, eu concordo que, sem sombra de dúvida, ele é um personagem icônico, não só icônico, mas que ele funciona, é um personagem sensacional. Apesar de eu não ter ele na minha lista prévia, mas as referências que o George Lucas tem com a criação dos Jedi, religiosos, das suas filosofias, todo o arco heróico, né? Porque uma coisa é eu falar do meu gosto pessoal e outra coisa é eu aceitar que tecnicamente, que historicamente, que como símbolo, um personagem simplesmente grande. Então, como gosto pessoal, talvez eu não ame o Luke Skywalker dessa forma, mas eu tenho que reconhecer que ele possui um peso histórico, ele possui um peso simbólico, e todas as referências que trazem, quer dizer, levar a referência de que se você troca o personagem por outro, a história morre. Esse é um caso. Luke Skywalker é um personagem insubstituível na história de Star Wars, então ele merece estar aqui nessa posição no programa. É isso aí. E você, Bruno, pode trazer pra gente já o 2º colocado do nosso top 9. Olha, vou ser sincero com vocês, eu acho os top 1 e o top 2, na verdade, é um oferecimento de Bruno Filogoni e Rafael Rossi. É verdade. Eu estou impressionado, viu? Estou impressionado com a conectividade, com a sintonia aqui. Explicando aqui pro nosso ouvinte, acabou que o primeiro colocado escolhido pelo Bruno também era o primeiro colocado escolhido pelo Rossi. Então, esse que ele trará vai ser um que veio correndo pela tangente de menções honrosas para correndo chegar no 2º colocado do nosso top 9. E lembrando que isso aconteceu com o Rock, igual eu falei, era o meu 2º também, né? E o Bruno, e o 3º do Bruno. Nós estamos muito em sintonia, mas vai lá, Brunaldo, pega esse corredor aí e coloca ele para nós no 2º lugar. Então, run, Forrest, run! Em 2º colocado, Forrest Gump. Gente, contador de histórias. O contador de histórias, simplesmente sensacional. Um personagem que estava em 4º lugar na minha lista, correu e ganhou um empurrão de nosso amigo Rafael Rossi, correndo diretamente para o 2º lugar dessa nossa lista. Eu só explicar que ele estava na 4ª do Bruno e ele estava na 5ª da minha. Por isso que eu falei que só fiz uma menção honrosa, entendeu? Ele estava na 5ª da minha. Então eu também considerei o Forrest Gump. Mas olha, ele merece. Ele merece porque, olha, é um personagem que é colocado, né? Obviamente não é um personagem, é um personagem fictício colocado na história real. Da década da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial desculpa. Não, da Guerra do Vietnã. Da Guerra do Vietnã. E ele é inserido dentro dos momentos históricos da Guerra do Vietnã. E, gente, novamente, é um personagem que, se você tira ele da história, a história simplesmente não existe. Então, não existe
o filme Forrest Gump sem Forrest Gump. Com certeza não. Ele é o filme. E é um filme que você pode assistir, reassistir várias e várias vezes, porque é simplesmente espetacular. É um personagem que tem pouquíssimos pontos positivos. Se você olhar clínica, assim, se você olhar de uma maneira bastante fria pro personagem, é um personagem que ele tem sérios problemas de relacionamento, né, com o amor da vida dele. Ele tem sérios problemas de inteligência, de intelecto mesmo, e ainda assim é um personagem extremamente carismático que abocanhou o coração, né, daqueles que assistiram o filme, com as suas histórias que são simplesmente incríveis. Rossi, eu vou deixar você dar continuidade aí um pouco na história do Forrest Gump, porque eu acho que ele merece aí esse segundo lugar pela sua trajetória. Eu acho que é isso mesmo, Bruno. Ele é um personagem que, assim, o legal é você ver as várias histórias, não só do Vietnã, mas todas as que vêm antes, as que vêm depois, né? Que são meio que, como é que se chama? Na mesma época, né? Ocorreram na mesma época, mais ou menos ali na época da Guerra do Vietnã. Por exemplo, de acordo com a história do Forrest Gump, ele conheceu o Elvis. Ele, inclusive, o Elvis se inspirou nele para fazer a dança. Quando ele era criança, ele viu ele dançava e andava com aqueles aparelhos estranhos, ele tinha um problema de coluna na formação óssea dele, e ele dançava, e aí o Elvis viu aquilo, ou seja, na história é fantástica, né? E é muito legal como que esse personagem, que igual o Bruno falou, é um personagem que tem várias deficiências físicas, mentais, sociais, etc., se insere nesses momentos, ou seja, deixa você ali escolher se é ficção, ou seja, ficção no mundo dele, né? Se aquilo aconteceu naquele mundo de história, ou se é ele imaginando tudo aquilo. Por exemplo, ele vendo uma notícia na televisão sobre aquilo e transformando na cabeça com a imaginação dele. Tem várias interpretações, é um personagem foda, e aí você vai vendo, e realmente o take dele, que transforma a história que ele se coloca, é que torna aquela história interessante. O fato dele estar ali e o Elvis ver ele é que torna aquele momento interessante. Ele, de acordo com o fim do filme, ele fundou a Apple, junto com o Lieutenant Dan, no final das contas. Assim, uma coisa muito louca. O negócio de camarão, a empresa de camarão que ele faz, de pesca de camarão que ele faz, né, em nome do amigo dele, Bubba Gump, amigo dele que morreu na Guerra do Vietnã. Então, assim, é um personagem que transforma todas as histórias que ele conta, e essa transformação é foda. Então, ou seja, ele é um personagem que molda a história em torno dele, igual o Bruno falou, sim, ele não tinha história. É um personagem, é um contador de histórias nato. É fantástico. E é reassistível, igual o Bruno falou. Eu já assisti Forrest Gump incontáveis vezes, e se estiver passando na televisão, na casa da minha sogra, que ainda existe, né, o pessoal ainda assina TV a cabo e tal, eu assistiria novamente. Muito bom. Excelente. Eu vou fazer um comentário aqui que pode colocar em risco minha participação nos futuros Vingadores do passado. 2 contra 1, hein, cara? Mas... Olha o que você vai falar do Forrest, viu? Eu até hoje, nunca consegui terminar de ver Forrest Gump sem dormir. Nossa senhora. Bruno. Você é amigo dele desde os 6 anos de idade, velho? Não. A gente falou muito bem de caráter programa. Isso aí, hein? Falha de caráter. Eu aguento o Vitor por todos esses... Foi muito bem explicado desde o começo do programa. Obrigado. Ok, cada um, né? Então, assim, eu não tenho muito a comentar, porque eu nem entendo direito a história, porque nunca terminei de ver o filme, mas eu confio no gosto de vocês. Se vocês colocam ele aqui em segundo colocado, então em segundo colocado está. O Vitor é meu amigo Chaotic Evil, cara. Sua esposa Jaqueline já sabe, né? Ela manjava desde os primórdios.
Pois o é. Imperador Palpatine, é o Vitor. Palpatine. Muito bem. Então, um honroso segundo lugar. Porra, Muito bem. baita honra nisso. Então vamos agora para aquele que está no topo da cadeia alimentar dos protagonistas. Diga pra gente, Rossi, quem é o melhor protagonista de todos os tempos da cultura nerd? Em primeiro lugar, merecidamente, vindo do passado como nós, para vingar Sir William Wallace. Muita boa William Wallace, escolha. de coração valente. E isso até o Vitor votou nele, foi fantástico. Olha, eu vou te falar, William Unanimidade. Wallace, ele chegou em primeiro lugar, ele foi meu primeiro lugar, e foi em primeiro lugar na lista do Bruno, como ele falou também, porque ele é um personagem foda, cara. Ele é um personagem que, não só ele tá numa obra foda, que é Coração Valente, como, eu falei, o personagem principal para mim, ele tem que ser indispensável para a história. E o William Wallace, ele tem isso de sobra. Se você pega, porque é fácil você ser, por exemplo, o Rock, quando a gente fala que ele é indispensável, é porque o resto da história só tem atração porque ele tá lá. Mas o William Wallace, ele é indispensável porque o resto da história é foda. Mas sem ele, perderia tanto que você fica assim, nossa, agora que você já sabe que ele existe, se você voltar atrás, não tem graça. Então, assim, por quê? Porque a história é foda. A história contando da questão da revolta na Escócia, né, contra o domínio inglês. E se você... O William era um garoto, né, que teve os pais massacrados por uma traição do rei da Inglaterra à época, o Edward Longshanks, e tinha todo motivo para se vingar. Mas ele, depois que os pais dele morrem, o tio dele pega ele e leva ele para ensinar ele sobre o mundo. E ele vira ele treina não só com a espada, como ele queria, por ser um garoto, mas principalmente a cabeça. Ele aprende a raciocinar, a ser inteligente, a estar um passo à frente. Ele aprende sobre as diversas culturas do mundo. Ele fala várias línguas. Então, é um personagem que, quando ele volta para a história, ele volta um homem, assim, diferenciado para a época dele, muito à frente. E ele, apesar de todo mundo querer guerra, ele quer paz. E apesar dele ter todo motivo para ser vingativo, ele não quer se vingar. Ele quer ter uma vida normal, ele quer ter uma vida em paz, porque com todo o conhecimento que ele absorve, ele chega à conclusão que o bom é viver. De que adiantaria ele, né, querer se revoltar? Ele queria viver. Ele encontrou um amor, né, de infância, ele reencontra esse amor, ele quer se casar e tal. E é apenas quando esse pessoal arranca esse amor da vida dele, é que aí ele fala, não, de novo não. E aí, dessa vez ele fala, não, agora vocês tiraram tudo que eu tinha, então agora eu não quero que ninguém nunca mais passe sobre isso. Vocês são inaceitáveis nesse mundo, eu vou fazer a revolta e vou fazer acontecer. E ele começa, e pelos atos dele, ele vai inspirando as pessoas. Ele vai inspirando os demais. Sem ele, você não tem essa inspiração. Apesar de várias pessoas quererem, cada um tinha seu motivo. Mas quando eles veem o William, eles se reúnem atrás dele para poder vencer essa batalha, para lutar contra esse oponente intransponível que era a Inglaterra. Era Davi contra Golias, era uma força pequena contra um exército bem montado, um exército dominante. E é foda, a história dele é toda... Ele se mostra tão inteligente quanto habilidoso em combate, mas sem ser um negócio intransponível nos dois. Ele sofre traição e por isso ele perde. E o final dele é simplesmente épico, né? Ele é amarrado lá no julgamento, aspas aí para julgamento, né? Dos ingleses, depois de ter sido traído e capturado. E em vez de pedir clemência, ele grita o último grito dele para o povo, para mostrar que até o fim, até o último suspiro dele, ele estava ali fechado no compromisso dele que ele tinha com o resto das pessoas, porque, na verdade, o que era bom, o tesouro dele ele já tinha perdido. Ele já tinha perdido o amor da vida dele, os pais, o pai, os irmãos.
Então, mas a causa dele, que era a coisa que lhe restava, ele foi fiel até o fim. Ele grita liberdade antes de matar, silenciarem ele. Então, assim, personagem foda do início ao fim. Pra mim, é o protagonista mais foda de todos os tempos. E vou dizer aqui, você, ouvinte que está ouvindo isso, você professor de história, alô, Thiago Braga, do canal Brasão de Armas. William Wallace é tão bom que ele não precisa de história. A história de Coração Valente é tão boa que ele não precisa ser coerente com a história. E daí que Kilts não existiu naquele tempo? E daí que Robert de Bruce é que foi o verdadeiro herói da Escócia? Não importa. Aqui no Coração Valente, Robert de Bruce é o maior traidor de todos os tempos e William Wallace é o maior herói da história da Escócia. É um filme espetacular e concordo com você, muito bem merecido a colocação do William Wallace, que é um protagonista espetacular. Eu diria que ele foi o primeiro Maximus. O Coração Valente foi o primeiro gladiador, o gladiador da década de 90. Porque é uma história realmente muito boa. O que você tem a acrescentar aí, Bruno? Engraçado, cara. Depois que vocês falaram, eu acho que eu vou até discordar de alguns pontos. Então eu vou começar falando que Sir William Wallace é um personagem completo, né? E é interessante as texturas que tem dos contrastes, porque em alguns momentos ele é visto como um bruto, um bárbaro, mas ele tem um treinamento de inteligência, de saber outras línguas refinadas, e isso ele usa como arma a seu favor, né? E um dos grandes inícios que ele tem, quer dizer, que o que move ele é exatamente aquela questão, né, de que os nobres, à época, eles tinham direito de ter a primeira noite, núpcias, com as mulheres, né, que tinham no casamento. E isso acontece exatamente com ele, né? Um nobre inglês chega no dia do casamento do seu amor, maior amor da vida, e quer ter a primeira noite de núpcias com ela. Não, você tá confundindo, isso é um outro personagem que acontece. Ele chega, quando ele chega, ele vai no casamento de um grande amigo. E acontece isso, eles tinham acabado de reinstituir a prima nocte. E aí ele vê isso acontecendo. E aí, porque ele vê isso acontecendo, ele se casa escondido para não ter que rolar a prima nocte com ele. Só que o nobre descobre. Entendeu? Sim. Ok. Tudo bem, mas o que eu ia falar ainda é válido. O que eu ia falar ainda é válido. Então tem esse ponto. E do meu ponto de vista, na verdade, o William Wallace é um personagem levemente, se não for muito, traumatizado. Ele é um personagem muito desequilibrado, um personagem consumido pela vingança. Exatamente, consumido pela vingança, porque ele não só quer paz, não, ele não quer só... Ele quer vingança, de fato, ele não quer só liberdade, ele não quer só... Mas o que eu falei ali no começo da vingança é porque ele começa... Se você pega a primeira vingança que ele deveria querer, e ele queria quando criança, foi em relação ao pai e o irmão. Você lembra que eles vão para uma reunião, né? Que o Longshanks fala que ele vai fazer uma reunião de paz com os clãs, só que ele vai gerar uma armadilha e mata todo mundo. Uhum. E aí o pai dele e o irmão dele voltam só os corpos, mortos. E aí ele queria se vingar. E o tio dele, o Argyle, pega ele e fala, não, nós vamos viajar ao mundo, você vai aprender. E quando ele volta, ele não tem esse ímpeto de vingança, ele não quer. Tanto que quando o pai da mulher que ele ama fala com ele assim, de que lado você tá? Fulano que tá querendo fazer rebelião. Ele fala, eu quero paz, eu não quero rebelião. Eu quero viver minha vida em paz. E aí o pai dela fala, inclusive, se você me provar que isso é verdade, você pode casar com a minha filha. Então, no início, ele abdica dessa vingança em prol de, não, eu vou viver a minha vida. E aí é quando eles arrancam o amor da vida dele, aí é que eu concordo com você. Ele vira desequilibrado, ele entra numa espiral de vingança e ele fala, vocês tiraram tudo de mim, agora eu vou botar... Eu vou 100%, 110%. E aquela cena... Colocar isso aqui abaixo. Aquela cena, quando os nobres da Escócia ali, que se aliaram a ele, junto com Robert de Bruce, o Robert de Bruce tem um pai que pode ser um dos maiores crápulas da história do cinema.
Mas os outros nobres, quando eles traem, e aí o Robert De Bruce vai atrás de cada um deles. Aquela cena dele entrando de cavalo não, William, no quarto. William Wallace Exatamente. entrando de cavalo no quarto do sujeito e mata ele com uma flail, cara né? de psicopata, com uma flail. É uma bola de ferro com uma corrente. É um mangual. Eu ia citar exatamente essa cena, porque o drive dele, no final das contas, é exatamente o fato dele ser um personagem perturbado. Foi negado foi negado a ele a paz. Foi negado a ele uma vida por comum. duas vezes. E aí, até que ele fala, não. E é isso que leva o personagem a ser tão interessante, a ser tão marcante, porque ele se abraça tão fortemente a esses ideais de justiça, mesmo que ele seja um personagem perturbado, que teve a sua paz negada, e com um final apoteótico, né, assim, inacreditável, que faz dele, para mim, um personagem completo. Exatamente. Ele quantas e quantas vezes ele não é traído? Quantas e quantas vezes a realidade bate na porta dele, digamos assim, né? Puxa o tapete dele, constantemente. Puxa o tapete dele. O mundo não é um lugar bonito. O mundo não é um lugar, né, justo. E ainda assim ele corre atrás dessas ideologias, dos seus valores, mesmo que se você possa dizer que de uma maneira entre aspas torpe, para poder correr atrás da sua justiça, porque olha, se o mundo é injusto comigo, se o mundo me nega a minha paz, se o mundo me nega a minha felicidade, então eu vou correr atrás dela com as minhas forças. Eu acho que isso é absolutamente fantástico no personagem, o contraste, as camadas do personagem que tem, exatamente dele ser visto como um bárbaro, mas ter tido uma educação intelectual que traz a ele o carisma, o fato a história do próprio William Wallace vai crescendo dentro do filme, né? Ele se torna uma lenda, as pessoas começam a comentar, nossa, mas ele é um homem de 3 metros, ele solta raios pelos fundilhos. Tudo isso em volta do personagem, eu acredito que traz para ele mais que merecido primeiro lugar nessa lista. E ele era subestimado, né? O próprio Longshanks, ele demora a reagir ao William Wallace adequadamente, e isso ferra ele muito, porque ele acha que, igual você falou, ele é um bárbaro, ele é um inculto, porque ele é um escocês sujo. Não sabia que o menino tinha viajado a infância e a adolescência inteira dele em todos os países da Europa, e aí aprendeu filosofia romana, aprendeu história dos franceses, ele conseguiu catar filosofias e ideologias muito acima do que tinha na época, né? Muito, muito acima do que... Então ele era um cara inteligentíssimo. E outra, o propósito dele era vingança, quando ele matam a esposa dele. Os outros é que fazem transformar isso num grito de liberdade coletivo. Eles começam a seguir ele sem ele pedir. Ele não cria um movimento de rebelião. Ele se rebela e os outros seguem ele. Isso. Ou seja, um líder nato. E voltando à questão da relevância histórica de Coração Valente, você vê que o filme confirma pra gente que, na verdade, William Wallace é um antepassado da realeza britânica, não é? Exatamente. Depois disso foi o filhinho dele que sentou no trono, né? Pois é, e o legal também é que, além de tudo isso, ele ainda deixa um legado com a morte dele. Então, porque a esposa do príncipe tá esperando um filho dele, né? Do William, na verdade. Pois é, ele deixa um legado, tanto, né, nessa questão de deixar o filho, mas também, né, um herdeiro, mas a herança simbólica. Sim, do grito de liberdade, sim. Porque quem o traiu, numa das batalhas mais importantes, um nobre escocês, eu esqueci o nome do personagem agora. O Robert De Bruce. Isso, Robert De Bruce, desculpe. O Robert De Bruce, cara, o final do filme é o legado de Sir William Wallace, que ele deixa simbolicamente. Então, assim, para mim, não é só a morte dele, mas também o legado que ele deixa simbólico ao final do filme, que
é simplesmente sensacional. É isso aí. É um legado, é isso aí. Exato, concordo, Bruno. Ótimo. É isso aí. Professores de história, joguem os livros fora e passem Coração Valente pros seus alunos, que eles vão curtir muito mais. Isso eu não tenho dúvida, que eles vão curtir, eu não tenho dúvida, não. A história é muitas vezes desapontante, velho. Melhor você ficar com os livros de história fantástica aí. Isso. Pô, você vai lá, aula de história. Coração Valente. Isso aí. Então, Bota o filme lá, vale a pena. então, assim, concluímos o nosso top 9 melhores protagonistas do Vingador do Passado. Em nono colocado ficou Arthas, de Warcraft. Em oitavo, Batman. Em sétimo, Rocky Balboa. Em sexto, Miyamoto Musashi. Em quinto, Terra, de Final Fantasy VI. Em quarto, Kenshin Himura. Terceiro, Luke Skywalker. Segundo, Forrest Gump. E em primeiro, William Wallace. E aí, considerações finais, o que vocês acharam desse primeiro programa, esse primeiro podcast do Vingador do Passado? Olha, pra mim foi sensacional. Eu sei que foi sensacional porque eu não quero ir embora, eu tenho que sair daqui a pouco, porque eu tenho que buscar minha esposa, mas é aquela sensação que eu falei no começo do programa, que eu tinha, que a gente ia conversar, sair pra jantar, conversar, a gente ficava conversando às vezes no carro, que a gente ia deixar alguém em casa, e ficava conversando até 5, 6 da manhã, porque ninguém queria ir embora, ninguém queria acabar com aquele momento, o papo tava tão bom que não queria acabar, e eu senti isso nesse programa. Dava vontade de ficar aqui e conversar sobre isso até amanhã de manhã, até 5 da manhã. Foi fantástico, adorei. E espero que a gente faça mais, espero que a galera que nos ouve aí tenham curtido tanto quanto a gente curtiu de fazer esse top 9 e esse bate-papo aqui. Isso aí. E você, Bruno? Olha, cara, eu concordo com o Rossi. Algumas considerações sobre a lista final. Eu talvez mudaria alguma ordem aí. Eu acho que todos os nomes que foram ditos aqui mereceram estar no top 10, top 9, sem sombra de dúvida. Talvez eu trocaria uma ordem ou outra, mas todas as referências foram sensacionais. E, de fato, essa nossa conversa aqui... Não se preocupe, Rossi, a gente vai ter mais conversas. Isso aqui é só o começo de uma longa jornada. E eu acho que a gente é suspeito de falar que a gente gostou de fazer o programa, né? Claro que a gente... foi sensacional. É claro que eu achei que foi sensacional, mas eu espero ter sido... Que seja sensacional para você também, que esteja nos ouvindo, da mesma forma como a gente se divertiu aqui fazendo. É isso aí. E deixa a opinião de vocês aí, tipo, se alguma dica que vocês acham que a gente pode melhorar, alguma coisa que... Deixa aí, a gente gosta de saber, porque crítica construtiva é sempre bem-vinda. É isso aí. Se você gostou desse programa, se você gostou do podcast Vingador do Passado, continue apoiando, continue dando um voto de confiança, que a nossa meta mais pro futuro é ter um podcast com uma periodicidade boa. Talvez um por semana, né? Mas por enquanto nós ainda estamos aos trancos e barrancos, estamos aí dando os nossos primeiros passos nesse novo projeto, né? Então é isso, até mais. Grande abraço! Fui!